Capítulo 31. Habilidades com a espada do Ryu Lee. Tradutor, Ninetales Editor, Fishcraig. O coração de Kim Mu disparou quando ele desembainhou sua faca de abate de porcos das costas. Era a primeira vez que se deparava com tal disposição. A postura de Mu Bifeng o colocava sob uma pressão invisível. Cada ação e palavra que esse ancião fazia e dizia exercia uma imensa pressão sobre todos desde que ele chegara à aldeia. A luta entre ele e o irmão Sênior Ku foi forçada e ele não teve escolha a não ser revidar. No entanto, a situação à sua frente o deixou um pouco apavorado. Do que ainda tenho medo se já urinei nas estátuas de pedra da vila? Já vi monstros como a mulher Wu e o demônio no palácio da supressão da perdição. Se eu não tinha medo antes, por que tenho agora? Não importa o quão forte Mu Bifeng seja, ele nunca será mais forte que os deuses e demônios. Kimu se recompôs, controlando suas emoções de pânico. Olhou ao redor e franziu levemente a testa. A vila não era particularmente grande e, incluindo ele, havia um total de 22 pessoas ali, amontoadas como pilhas de madeira. A posição de cada um era diferente e aleatória, ocupando toda a vila. O chefe da aldeia estava deitado em sua maca enquanto o boticário permanecia ao seu lado. O açougueiro apoiava a parte superior do corpo em uma pilha de madeira, enquanto a velha mãe se encostava em outra. Vovó se carregava sua cesta, o mudo estava em frente à sua oficina, o surdo segurava seu pincel, que pingava tinta, e o aleijado estava de pé sobre uma perna só, com a ajuda de sua muleta. As pessoas que Mu Bifeng trouxera também prestaram atenção especial às suas localizações. Todas elas estavam em posições muito estranhas, dificultando a movimentação rápida de todos na aldeia, muito menos as brigas. Esse tipo de situação exigia extrema precisão no uso do Ki para manipular a espada. Se alguém usasse Ki para manipular uma espada, precisaria ser cuidadoso e extremamente preciso para evitar que a espada fosse danificada por uma colisão com outra pessoa. A habilidade com facas da facção de técnicas de batalha não permitia isso, e é por isso que Qin Mu, que havia cultivado a habilidade da faca de abate de porcos do açougueiro, não conseguiu realizá-la. Venha aqui, perguntou Qin Mu. Qian Qiu acenou com a cabeça. Vamos lutar aqui mesmo. Kimu embainhou sua faca de abate de porcos e mostrou seus punhos nus. Yankil viu Kimu embainhar sua faca de abate de porcos e o brilho em seus olhos vacilou. Ele não esperava que Kimu preferisse lutar com ele desarmado. Antes de Mu Beifeng os trazer para cá, eles haviam investigado as ruínas no vale. A partir dos ossos restantes do irmão Sênior Ku, Mu Beifeng deduziu que ele havia morrido devido à habilidade com a faca de Kinmu. Naquele momento, Kinmu pegou um pedaço de madeira e o usou como faca para bater no irmão Sênior Ku. Em seus ossos ficaram várias fissuras finas resultantes dos intensos golpes. A partir disso, ele pôde deduzir que a habilidade de Kinmu com a faca era muito refinada. Além disso, a velocidade dos passos de Kinmu também era definitivamente muito rápida, pois essa era a única maneira de ele se mover continuamente para atacar o irmão Sênior Ku de todas as direções. Graças às suas extraordinárias habilidades e por ser um dos maiores especialistas do mundo, Mu Bifeng pôde determinar, pelas marcas deixadas por Kinmu, que este definitivamente havia utilizado técnicas de batalha. A facção especializada em técnicas de batalha era focada em combate corpo a corpo e tinha pouca ou nenhuma experiência no uso de Ki para manipular a espada. A partir daquele momento, Mu Bifeng arquitetou um plano para matar Kinmu. Assim que todos estivessem na vila, suas posições seriam alteradas para formar a formação do dragão aquático do rio Li. 9 olhos da formação seriam deixados propositalmente para trás e Mu Bifeng ficaria posicionado na cabeça do dragão. Com exceção de Qian Qiu, todos os demais eram especialistas da seita do rio Li. Para impedir que a formação do dragão aquático do rio Li liberasse seu efeito combinado, os aldeões da Vila dos Idosos Deficientes precisariam bloquear os olhos da formação. O chefe da vila e o boticário bloquearam os olhos do dragão, enquanto o cego bloqueou seu coração. O aleijado, a vovó Si, a velha má e o açougueiro se posicionaram nas juntas dos membros da formação do dragão aquático. Enquanto isso, o ferreiro suprimiu o corpo do dragão e o surdo suprimiu sua cauda. Isso resultou na situação atual da vila. Devido a todos estarem espalhados aleatoriamente, era muito difícil para qualquer um se mover rapidamente pela vila ou usar o Ki para manipular a espada, a menos que possuísse um nível extremamente elevado de habilidade no uso do Ki para manipular a espada. Obviamente, Kinmu não era esse tipo de pessoa. E seu discípulo, Qianku, era uma pessoa assim. Embora Qianqiu ainda fosse um praticante do reino do embrião espiritual, ele possuía uma competência extremamente alta no uso do Ki para manipular a espada. Seu fio vital de Ki era moldado com uma precisão incomparável e ele demonstrava habilidades surpreendentes.
Certa vez, ele usou seu ki para controlar um pincel e pintar um retrato tradicional de uma bela mulher a 100 metros de distância. Cada fio de cabelo da mulher na pintura estava claramente definido e sem qualquer traço de desordem. Se Kinmu usasse uma faca para lutar com ele, Kinmu certamente perderia. Kyankyu ficou surpresa quando Kinmu embainhou sua faca e aceitou o desafio desarmado. Contudo, de qualquer forma, lutar com as mãos nuas era definitivamente uma desvantagem contra uma espada do tesouro. Além disso, a espada que ele trouxera desta vez não era uma espada qualquer, mas sim uma espada espiritual, nutrida e forjada no tesouro divino das 6 direções de um praticante de artes divinas. Em termos de afiação, durabilidade, força ou espiritualidade, uma espada espiritual superaria em muito qualquer arma comum. Kinmu curvou-se em sinal de respeito, com licença, irmão mais velho. Kenkyu retribuiu o respeito enquanto sua espada preciosa começava a vibrar atrás dele. Por favor, irmão Júnior. No instante em que Kinmu ergueu a perna, a espada do tesouro que estava atrás das costas de Kyankyu saiu voando da bainha. Com seu ki controlando a espada, esta avançou em direção a Kinmu, envolta em uma aura fria e ameaçadora. O fio vital de Ki era tão fino que não podia ser visto claramente a olho nu. Com uma leve vibração, uma saraivada de golpes atingiu Kinmu vinda de várias direções traiçoeiras a uma velocidade estonteante. Como praticante de artes marciais, ser capaz de treinar o uso do Ki para manipular a espada a esse nível já era uma conquista bastante valiosa. Os passos de Kimo eram extremamente ágeis enquanto ele se esquivava das pessoas que permaneciam imóveis. A velocidade da espada de Kyankyu, no entanto, era ainda maior. Qualquer um ficaria sem palavras diante de tamanha habilidade com a espada. Sua espada não representava ameaça alguma para aqueles que permaneciam imóveis, mas cada movimento era uma ameaça à vida de Kinmu. Kinmu simplesmente não conseguiu se esquivar do golpe de espada, mesmo executando a técnica de perna saqueadora do céu do aleijado. Havia obstáculos demais ao redor e cada pessoa parada limitava sua velocidade, impedindo de usar todo o seu poder. Hoje, Kimu observou o fogo em sua mente e seu ki vital subitamente tornou-se extremamente violento, e um rugido de dragão pôde ser ouvido fracamente. Em seu braço, um dragão de chamas surgiu indistintamente, enrolando-se ao redor dele. Este dragão de chamas era desfocado. Às vezes, a cabeça do dragão se fundia com seu punho, enquanto outras vezes as garras se fundiam com a palma da mão, em constante transformação. Quando a luz da espada se aproximou de Kinmu, ele a recebeu com um soco. No instante em que seu punho estava prestes a colidir com a espada espiritual, seus 5 dedos se abriram repentinamente e o ar em sua palma explodiu, repelindo a ponta da espada que vinha em sua direção. Dano, 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 dano. Os 5 dedos de Kimu se estenderam e colidiram com a espada inteira, um após o outro. Cada movimento explodia com um estrondo alto, como um enorme martelo colidindo impiedosamente contra a espada. Ao estalar os dedos, ele repeliu a espada espiritual, rompendo simultaneamente o fio vital de energia de Kyankyu. Kimu acelerou o passo novamente e se infiltrou na multidão enquanto se movia rapidamente em direção a Kyankyu. Nesse momento, Kyankyu tinha uma expressão estupefata. Contudo, outro zumbido de espada soou de sua bainha quando uma segunda espada espiritual voou em sua direção. Kimu ficou surpreso e recuou imediatamente. Uma terceira espada espiritual então surgiu, seguida por uma quarta, quinta, sexta, sétima. Mais de 10 espadas espirituais flutuavam juntas em linha reta, enquanto o fio vital de Ki de Kyankyu percorria os cabos até as pontas das espadas. Todas as espadas estavam conectadas do cabo à ponta e mediam 20 jardas de comprimento. As espadas eram como um dragão prateado vivo girando no céu, assim como as águas revoltas do rio Li. Habilidades de espada do rio Li. As melhores habilidades com espada na fronteira sul. A primeira espada de Kyankyu era extremamente ágil, girando em todas as direções. As espadas atrás dela giravam junto com ela, atravessando a multidão sem sequer tocar em ninguém. Do ponto de vista de Kinmu, ele só conseguia ver a ponta da primeira espada, não sendo possível ver o resto. Uma forte sensação de ameaça surgiu em seu coração. O que ele não conseguia ver significava apenas o desconhecido, o que também significava que ele era incapaz de se esquivar, pois não podia prever de onde as espadas surgiriam. As habilidades com a espada do Ryu Li eram realmente traiçoeiras. Nesse instante, a primeira espada espiritual tremeu em uma série de golpes contra Kinmu, ofuscando-o. Na sequência da chuva de espadas, a segunda espada espiritual saiu da formação e voou repentinamente em direção ao pescoço de Kinmu, controlada por outra energia vital independente. Capítulo 32. Encontrando a Lança Divina. Tradutor, Ninetales Editor, Fish Creek.
Os pelos de Kim Mu se eriçaram e ele reagiu instantaneamente, agarrando a espada espiritual, o que resultou em uma dor aguda na palma da mão ao ser apunhalado por ela. Ah. A vovó Si não conseguiu conter o grito, mas parou ao receber um olhar fulminante do chefe da aldeia. Ao segurar a espada espiritual, Kim Mu se debateu em sua palma, causando mais ferimentos e deixando-a ensanguentada. Com seu denso ki vital protegendo sua palma, ele impediu que a espada espiritual a decepasse. Contudo, no instante seguinte, a terceira espada espiritual saiu da formação, seguida pela quarta e pela quinta. O olhar de Qian Qiu vacilou. A vitória já estava garantida. Para Kinmu, alcançar esse nível de cultivo, apesar da idade, já não era fácil. No entanto, Kinmu só tinha duas mãos, afinal, como conseguiria pegar todas as espadas? De repente, as pupilas de Qian Qiu se contraíram. Kinmu agarrou repetidamente todas as suas espadas espirituais, como se dezenas de braços tivessem crescido em suas mãos. Antes mesmo que as espadas pudessem atingir Kinmu, ele já as havia segurado pelos cabos. Trovão 8 golpes oitava forma, Buda de 1000 braços. A expressão de Qian mudou ligeiramente. Ele vibrou seu fio de Ki vital, e as espadas espirituais nas mãos de Kinmu vibraram tremendamente enquanto lutavam para escapar da palma de Kinmu. Ao mesmo tempo, as outras espadas avançaram em direção aos olhos e à garganta de Kinmu. Kinmu agarrou imediatamente os cabos de 5 espadas. Ainda restavam 7 espadas que vinham diretamente em sua direção. As espadas zumbiam enquanto giravam como peões no ar, tentando abrir um grande buraco em seu cérebro e atingir sua garganta. Vovó Se não suportava ver Kinmu ferido. De repente, Kinmu soltou um rugido alto e uma densa energia vital emanou de seu corpo, desferindo um golpe com a faca de abate de porcos que carregava nas costas. Plan. As 7 espadas foram cortadas ao mesmo tempo e caíram no chão. E fio de Ki vital tão espesso. Qian Qiu ficou estupefato. O golpe de Kinmu foi repentino, impossibilitando-o de se defender. Além disso, o fio de energia vital de Kinmu era absurdamente espesso e o poder de sua faca era inacreditável. A faca para bater porcos também era extremamente afiada, ainda mais afiada e resistente do que as armas espirituais. Com uma força tão grande quanto a de Kinmu, combinada com a afiação da faca de abate de porcos, foi uma tarefa fácil para Kinmu cortar as 7 espadas de Qian Qiu ao meio. Antes que o choque no coração de Qian Qiu pudesse se dissipar, Kinmu repentinamente moveu o pulso e arremessou as 5 espadas que tinha em mãos em sua direção. As 5 espadas cortaram o ar a uma velocidade inimaginável. Qian Qiu, no entanto, esboçou um sorriso e ergueu a mão, disparando um fio de energia vital em direção às 5 espadas espirituais. Ao mesmo tempo, mais algumas espadas espirituais saíram voando de sua bolsa. Sua bolsa de espadas não parecia grande e não deveria comportar muitas espadas. No entanto, era extremamente estranho que as espadas espirituais simplesmente saíssem voando uma após a outra. Contrariando suas expectativas, assim que o fio de energia vital de Qian Qiu se enrolou na espada dos 5 espíritos que sobrevoavam o local, sua expressão mudou drasticamente. A energia vital aterrorizante de Kinmu estava, na verdade, escondida dentro da espada e rompeu, destruindo seus fios de energia vital antes que pudessem se enrolar na espada. Qian Qiu também teve uma reação bastante rápida, usando as espadas espirituais que acabaram de sair de sua bolsa para se defender das 5 espadas espirituais. Ao mesmo tempo, Kimu avançou rapidamente e Qian Qiu imediatamente apontou o dedo para suas costas. Outra espada espiritual disparou em direção a Kinmu. Uma voz estranha saiu da boca de Kinmu. O som foi muito curto, mas continha um temperamento indescritível. O som estranho e sinistro foi acompanhado pelo Karana Mudra do jovem, que atingiu Qian Qiu a vários metros de distância. Samui. Qian Qiu apenas sentiu o vento da palma de Kinmu, mas não continha nenhum poder. Justo quando estava prestes a se concentrar em defender as 5 espadas espirituais, sua alma subitamente voou para fora de seu corpo, sendo absorvida pela palma de Kinmu, assustando-o e fazendo-o perder a alma. Tom, 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 tom. 5 baques contínuos soaram quando as 5 espadas espirituais perfuraram seu corpo depois que ele perdeu o controle das espadas que deveriam defendê-lo do inimigo. As 5 espadas espirituais ergueram seu corpo para o céu e o fizeram cair de costas. Van. O pilar onde tremulava a bandeira do açougue estremeceu quando o cadáver de Qian Qiu caiu sobre ele com a cabeça pendendo para baixo. A palma da mão de Kinmu ainda sangrava enquanto ele a apertava com força, jorrando sangue e esmagando a alma de Qian Qiu em pedaços. O Devil Fredon Mudra era perfeito para extinguir almas.
Kimu virou a cabeça e exibiu um sorriso. Vovó, eu ganhei. Vovó Se finalmente ficou aliviada, mas logo em seguida explodiu em fúria. Seu pestinha, você machucou as mãos. Vou te matar de tanto apanhar. Não esfregue sangue no corpo. Se as roupas novas ficarem sujas e as manchas não saírem, também vou te matar de tanto apanhar. O olhar do chefe da aldeia recaiu sobre Mu Bifeng, que estava sentado à sua frente, e ele disse: Irmão Mu, seu discípulo se perdeu. Gostaria de recuperá-lo e colocá-lo no caixão com as vestes funerárias. Mu Bifeng ergueu a cabeça e olhou para o cadáver de Qian Qiu, que estava pendurado na coluna. Balançou a cabeça e respondeu: Trarei o corpo dele de volta e lhe darei um enterro digno. Ao contrário, este irmãozinho aqui obviamente possui um cultivo extremamente denso, mas usou a voz demoníaca das técnicas demoníacas. Se preza um método tão desprezível. O que ele queria dizer era o golpe que matou Qian Qiu, o mudra da liberdade demoníaca. Embora nunca tivesse visto esse tipo de mudra antes, a voz que saiu da boca de Kinmu era claramente a voz de um demônio, portanto, o que Kinmu usou era definitivamente uma técnica demoníaca. Ele podia ver o denso cultivo de Kinmu, que era muito mais denso que o de Qian Qiu. No entanto, Kinmu parecia não ter muita experiência de vida e morte, portanto não conseguia liberar completamente suas forças. Usar técnicas diabólicas para vencer era apenas um truque barato para ele, portanto, ele o desprezava. O olhar do chefe da aldeia vacilou. Ele também não fazia ideia de onde Kimo havia aprendido a técnica demoníaca e como conseguir extrair a alma de seu oponente para matá-lo. A única pessoa que trilhou o verdadeiro caminho do demônio foi a vovó Si. Será que foi ela quem transmitiu essa habilidade a Kinmu? Chefe da aldeia disse suavemente: Muer é um tabu extinguir a própria alma, então tente usar menos esses métodos. Kinmu acenou com a cabeça imediatamente. O chefe da aldeia olhou para Mubifeng e disse: Ainda restam 11 caixões. Mubifeng franziu a sobrancelha e respondeu: Já que os caixões e as vestes funerárias estão prontos, naturalmente precisamos usá-los. O chefe da aldeia convidou: Por favor. Mubifeng se levantou e disse: Por favor. A formação do dragão aquático do rio Li foi ativada com um estrondo alto e os 10 especialistas atrás dele romperam com uma aura imponente, conectando suas auras em uma única linha com a de Mu Beifeng. Hoje, a água do rio fervilhava à medida que o vapor de água se dissipava no ar. A pequena vila de idosos com deficiência, um longo rio surgiu repentinamente do nada, com suas ondas transbordando até o céu. Esse rio caudaloso era exatamente o rio Li, na fronteira sul. Wu Beifeng e os 10 especialistas da seita do rio Li estavam de pé às margens deste pequeno rio Li. Inúmeras espadas podiam ser vistas deslizando para lá e para cá na água como minúsculos peixes prateados. A seita do rio Li era conhecida por sua maestria com espadas, e essa maestria podia ser considerada a melhor da fronteira sul, com 10 especialistas do rio Li executando a formação do dragão aquático do rio Li sob a liderança de seu chefe, Wu Beifeng. O número de espadas voadoras que eles usaram era inimaginável. Na época em que a vovó Si lutou contra os 5 anciãos do rio Li, o chefe dos 5 anciãos, Qin Yanbin, havia escondido 6.842 espadas dentro de seu amuleto, o que já era bastante assustador. E agora o número de espadas na formação do dragão aquático do rio Li era 10 vezes maior do que o número de espadas que Qin Yanbin havia escondido em seu compartimento secreto. 10.000 espadas voadoras formavam a figura de um dragão prateado na água. Inúmeros brilhos de espadas circulavam dentro do dragão, prontos para semear o caos. Era a primeira vez que Kim movia uma formação de espadas tão assustadora, algo que ele jamais ousara imaginar antes. Se a formação de espadas fosse liberada, provavelmente demoliria a vila inteira. O chefe da aldeia permaneceu apoiado em sua maca. Sua expressão não mudou enquanto encarava a assustadora formação de espadas à sua frente, e ele disse baixinho, cego. Blind ergueu a cabeça como se estivesse contemplando os mistérios da formação do dragão aquático do rio Li. Contudo, com as órbitas oculares vazias, como ele conseguia enxergar sem os globos oculares? As inúmeras espadas emitiram um som estridente e agudo, como um dragão enfurecido explodindo selvagemente. Elas rasgaram o ar e exerceram uma pressão avassaladora sobre a vila dos idosos deficientes. Blind ergueu sua bengala de bambu com uma das mãos e apontou-a para as inúmeras luzes de espada, entoando um longo cântico. Com minha habilidade de matar dragões, hoje romperei o rio Li. De. Um som nítido de colisão abafou o ranger das espadas. O dragão prateado no ar, que parecia capaz de destruir tudo, subitamente enrijeceu. As inúmeras espadas caíram com um estrondo e cravaram-se no chão.
Blind ergueu delicadamente sua bengala de bambu e o pequeno rio Li, formado pela enchente, foi erguido pela bengala antes de se desfazer. O rio Li não conseguiu manter sua forma e se transformou em enormes poças d'água que despencavam. O longo cântico de Blind continuava enquanto ele caminhava para frente na água. Seus sapatos não tocavam a superfície e a vara de bambu em sua mão apontava para todos os lados. Com um simples toque, a sobrancelha de um dos especialistas de Lijiang explodiu quando a vara penetrou em sua cabeça. Outra pessoa levantou a mão para se proteger, mas a vara de bambu atravessou sua palma e atingiu seu peito. Blind caminhou do início ao fim do rio. Atrás dele, os cadáveres caíam do céu até que ele finalmente ficou cara a cara com Mu Befeng. À medida que suas figuras se entrelaçavam, Kimu não conseguia ver quantas vezes os dois haviam se enfrentado e quantas artes divinas haviam executado. Mu Befeng pousou no chão e deu 2 passos para a frente. Entretanto, Blind ainda estava preso à palavra hoje de sua frase hoje romperei o rio Li. Eu sei quem você é, cego. Nunca imaginei que você se esconderia aqui e nunca esperaria que você tivesse tanta força depois de ter seus olhos destruídos. Ao terminar sua frase, o rosto de Mu Bifeng empalideceu subitamente e ele sentou-se diante do chefe da vila, pedindo em voz baixa: Nós, da seita do rio Li, dependemos do rio para sobreviver. Nossa tradição é o sepultamento na água e não a exposição dos restos mortais à terra. Que eu tenha sua bênção. O chefe da aldeia acenou com a cabeça. Não se preocupe, o rio fica bem em frente à aldeia. Posso morrer sem arrependimentos depois de encontrar o deus da lança. Mubifeng faleceu com um sorriso no último suspiro. Ao contornar Mubifeng, Kinmu deu um pulo de susto ao ver um enorme buraco na parte de trás de sua cabeça. Capítulo 33 Pelota de Espada. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Era bastante difícil caminhar pela vila, com poças d'água e espadas espalhadas por toda parte. Os cadáveres ali presentes também transmitiam uma sensação sinistra e estranha. O chefe da aldeia observou a situação e franziu a testa. Aleijado, vá recolher os corpos e coloque-os nos caixões. Não deixe que apodreçam na mata e não os jogue rio abaixo. Queime também os barquinhos de papel, os origamis de tsuru e as oferendas para eles. O aleijado avançou mancando e lançou um olhar para o cego, rindo baixinho. Velho fútil recitando sua poesia, mas era tudo besteira. Blind ficou furioso enquanto seu bigode se erguia com o sopro. Você não consegue, mesmo que queira recitar. Você nem sabe ler. Vovó se imediatamente lembrou Criple. Criple, lembre-se de guardar as coisas boas quando for embalar os corpos. Não os coloque também nos caixões. Ainda precisamos de algo valioso para vender e comprar ingredientes e temperos. Muito bem. Nas grandes ruínas, os itens mais valiosos não eram joias, mas sim temperos e tecidos. Esses itens não podiam ser encontrados nas grandes ruínas e só podiam ser entregues à cidade dos dragões da fronteira vindos do mundo exterior. Depois disso, os habitantes das grandes ruínas usavam tesouros e peles de feras para trocá-los. Por isso, podia-se dizer que o sal era ainda mais valioso que o ouro. Toda vez que a vovó Si tinha que puxar uma carroça de tesouros e alguns animais até a cidade do dragão da fronteira, ela ia trocá-los por alguns temperos. O boticário aproximou-se e aplicou o remédio nas mãos de Kinmu antes de enfaixar seu ferimento. Balançou a cabeça e disse: Seu ki vital não é forte o suficiente para segurar espadas com as mãos nuas. Não tente se exibir da próxima vez. Kinmu sentiu uma sensação refrescante na palma da mão e não sentiu mais dor. Minhas técnicas de controle de espada ainda não estão no nível ideal. Ainda não consigo ser tão ágil quanto aquele indivíduo da seita Lijiang. Sinto que existe um poder em meu corpo que não consigo liberar. Isso é muito normal. A técnica de controle de espada do Butcher é muito ruim, por isso ele não é adequado para te ensinar. O boticário sorriu. Há alguém que conhece técnicas profundas de controle de espada, mas é uma pena que não queira te ensinar. O rosto do chefe da aldeia escureceu ligeiramente e ele disse, com rigidez: Boticário, há água demais aqui. Mande-me de volta para dentro. O boticário sorriu. Nesse caso, o chefe da aldeia terá que esperar um momento, pois ainda estou enfaixando as mãos de Kinmu. Após seus ferimentos serem enfaixados, Kinmu viu Muti, o ferreiro, pegar uma espada do chão e sacudi-la levemente. Nesse instante, milhares de espadas voaram automaticamente e colidiram com a espada na mão de Muti. As outras espadas desapareceram, fundindo-se em uma só, para espanto de Kinmu. Kinmu também avançou e pegou uma espada para brandi-la, mas nada aconteceu. Muti deu um largo sorriso e emitiu alguns sons. Em seguida, esfregou a espada nas mãos e, a cada esfregada, a espada diminuía de tamanho.
Num piscar de olhos, a espada havia se transformado numa minúscula pérola prateada do tamanho de um polegar. Kinmu olhou para a espada em sua mão e sentiu vontade de esfregá-la para ver se ela se transformaria em uma pequena partícula de prata. O boticário, ao ver isso, imediatamente o advertiu: Não esfregue. Acabei de enfaixar seus ferimentos. Pare de provocá-lo, Kinmu, ou eu o envenenarei até a morte. Multi não conseguia parar de rir e arrancou a espada voadora das mãos de Kinmu antes de enfiar a bolinha de prata nas próprias mãos. Claro. Kinmu ouviu um estalo nos ombros ao cair no chão com o peso da pérola de prata. Mu deu um pulo de susto e bateu na própria testa. Ele havia se esquecido de que milhares de espadas estavam fundidas dentro daquela pérola de prata. Quão pesada seria a pérola se ela tivesse o peso combinado de milhares de espadas? Ao ser pego de surpresa, Kinmu teve os ombros naturalmente deslocados pelo peso, caindo no chão. No momento em que Mute estava prestes a derrubar Kinmu, a vovó se apareceu de repente e o chutou para fora da vila, para um lugar desconhecido. Gritos ecoaram do lado de fora da vila, se espalhando cada vez mais. Com o rosto sombrio, a vovó se colocou o ombro de Kinmu de volta no lugar e resmungou irritada. Quem não pode falar é sempre o mais travesso. Estão sempre aprontando travessuras. Moer, essas espadas são espadas mãe e filhos. Entre milhares de espadas, existe uma espada mãe e o resto são espadas filhos. Contanto que você encontre a espada mãe, poderá recuperar todas as espadas filhos. No entanto, o projétil de espada da seita do rio lhe é extremamente pesado, sendo impossível para você levantá-lo agora. Ela pegou uma espada e a sacudiu levemente, como Mute. Instantaneamente, milhares de espadas voaram em sua direção e se fundiram na espada-mãe. Vovó se sorriu e continuou, para transformar a espada de volta em uma bolinha de espada. Você não precisa esfregá-la. Mute estava apenas brincando com você. Você só precisa tornar seu Ki vital compatível com a espada-mãe e ela encolherá de volta para uma bolinha de espada. Da mesma forma, você pode usar esse método para liberar as espadas filhas da espada-mãe. Kimu avaliou a esfera de prata na palma da mão dela e piscou os olhos, perplexo. Vovó, parece que você tem muitas dessas esferas de prata no seu quarto. Tem. Vovó piscou, franzindo a testa, confusa. Ah. Kimu lembrou-se de ter visto essas pequenas pérolas de prata no quarto da vovó Si e havia muitas delas. Algumas estavam espalhadas debaixo da cama, enquanto outras estavam escondidas em sapatos novos e nos cantos do quarto. Quando era jovem, ele até usava as bolinhas de prata como se fossem bolinhas de gude e as atirava para o ar. Ele até viu a vovó Siva usando esses grânulos de prata como ração para as galinhas velhas. Ele se sentiu bastante assustado só de pensar nisso agora. Seria definitivamente uma visão horripilante se as bolinhas de prata explodissem em milhares de espadas dentro do estômago da velha galinha. Felizmente, tal incidente não ocorreu. O olhar da vovó se vacilou. Se você conseguiu colhê-las quando era jovem, então são bolinhas de prata normais e não bolinhas de espada. Kinmu não acreditou muito nela e continuou. Eu também vi um baú enorme na oficina do vovô Multi. Dentro do baú estava cheio até a borda com essas bolinhas de prata. Vovó se piscou os olhos com ainda mais inocência do que Kinmu e sorriu, dizendo: Você acha que Multi é tão rico assim? Kinmu ficou perplexo com as palavras dela. Mu realmente não parecia uma pessoa rica. Era evidente que ele só sabia trabalhar como ferreiro para sobreviver. A vovó sorriu. Não pense muito nisso. Somos todos pessoas normais na aldeia. Somos todos tão pobres que lutamos para sobreviver. Além disso, somos todos idosos com deficiência, então tudo é normal em nossa aldeia comum. Se você suspeita que o baú do Multi está cheio de projéteis de espada, pode muito bem suspeitar que o caldeirão de água naquele canto também seja um tesouro. Kenmu olhou para o caldeirão de água que ela havia mencionado. O caldeirão ficava sob o telhado da oficina para coletar água da chuva, porém, o estranho era que Kinmu nunca o vira completamente cheio. Não importava o quanto chovesse, o caldeirão estava sempre pela metade. Além disso, a água no caldeirão nunca havia acabado, muito menos ficado completamente vazio. Muti usou baldes e baldes de água durante o trabalho de ferreiro, e mesmo assim a água no caldeirão permaneceu a mesma. Vovó se percebeu a dúvida em seus olhos e sentiu que seu exemplo estava errado, corrigindo-se imediatamente. Você não pensaria que os vasos quebrados do lado de fora da porta da farmácia também são tesouros, certo? Kinmu olhou para os vasos quebrados do lado de fora da porta da farmácia. Ervas desconhecidas estavam plantadas nos vasos quebrados, junto com alguns pequenos insetos como aranhas, bichos da seda e centopeias. Quando a aldeia foi inundada agora há pouco, um pouco de água entrou nas panelas, fazendo com que alguns insetos saíssem rastejando e começassem a brigar nelas. De repente, uma aranha preta entrou em fúria e seu corpo se incendiou.
A aranha então cresceu até o tamanho de uma mesa e começou a cuspir fogo nos outros insetos. Em meio às chamas, alguns bichos da seda dourados criaram asas e ficaram com 30 centímetros de comprimento. Eles então voaram para fora das chamas e começaram a morder o corpo da aranha. O boticário colocou a cabeça para fora e repreendeu os insetos, fazendo com que imediatamente encolhessem de volta aos seus minúsculos corpos e se comportassem bem no pote. A suspeita de Kinmu aumentou quando a vovó se esboçou um sorriso forçado e murmurou: São ocorrências normais. Não há nada de anormal nisso. Kinmu tentou sondar mais a fundo. Vovó, será que as pessoas lá fora também conseguem voar como o vovô cego? Vovó Cia assentiu com a cabeça. Todas as pessoas lá fora podem voar. Kinmu perguntou: As pessoas fora dos corpos espirituais são como as pessoas da nossa aldeia? Todos eles são corpos espirituais. Será que as pessoas de fora são tão poderosas quanto as pessoas da nossa aldeia? Muito poderoso. Caso contrário, a vovó e os outros não teriam sido obrigados a se esconder nas grandes ruínas. Não pensem sempre em sair correndo e tomem cuidado para não perder a vida. As pessoas lá fora são muito mais ferozes que o cego. Kimu estava cético em relação às palavras da vovó. Se as pessoas fora das grandes ruínas fossem tão poderosas quanto a vovó se dizia, não haveria nada que elas não pudessem fazer. À beira do rio, Kripley limpou os corpos e os preparou para os caixões. Martelando as cunhas de madeira para fixar as tampas dos caixões, ele os empurrou para o rio, deixando que a correnteza os levasse rio abaixo. Com as fortes correntes e o recife submerso rio abaixo, esses caixões teriam dificuldade em chegar ao rio. No meio do percurso, provavelmente se quebrariam, transformando os cadáveres em alimento para os peixes. A seita do rio Lee pode ser apagada da fronteira sul. Trip olhou para os caixões flutuando à distância e disse fracamente: O líder da seita está morto, e os especialistas da seita também estão mortos. É difícil para esta seita continuar a sobreviver. O que me preocupa agora não é esse assunto. O velho Ma balançou a cabeça enquanto olhava para a distância. Estou pensando no homem mais importante abaixo dos deuses. Já que Mu Befeng é o governador-chefe da prefeitura dos Cinco Brotos, na fronteira sul, e foi recrutado pessoalmente pelo preceptor imperial da Paz Eterna. Será que isso o alarmaria, visto que tanto ele quanto os 5 anciãos do rio Li estão mortos? Triple balançou a cabeça e confirmou sua suspeita. Ele certamente ficará alarmado, mas não se atreverá a entrar nas grandes ruínas. A velha mãe o encarou. Não se esqueça, um preceptor imperial da paz eterna pode não ser capaz de fazer nada em relação às grandes ruínas, mas ele tem todo o império da paz eterna ao seu lado. O império da paz eterna é uma seita disfarçada de império. Como um colosso, como se poderia não estar de olho nas grandes ruínas? Este é o lugar onde repousam incontáveis tesouros. Capítulo 34. Vovó Temple. Tradutor, Ninetales Editor, Fish Creek. O coração do aleijado deu um pequeno sobressalto. Será que o preceptor imperial e o império da paz eterna seriam realmente tão ousados a ponto de quererem pôr os pés num lugar tão estranho e aterrador como as grandes ruínas? No entanto, a velha mãe tinha razão em parte. O império da paz eterna era de fato uma seita disfarçada de império. O império da paz eterna construiu um império de artes marciais e o governou com artes marciais. Os oficiais tinham 9 patentes e 18 graus. Do primeiro grau, o preceptor imperial, ao nono grau, os acadêmicos da corte, todos eram oriundos das artes marciais. Outros eram mestres de seita, líderes de clã ou líderes de culto. Quanto aos soldados deste império, todos eram praticantes de artes marciais e exímios combatentes. Externamente, podiam atacar cidades e conquistar territórios, enquanto internamente também eram capazes de suprimir revoltas. Sem dúvida, constituíam uma força a ser temida. Quando uma seita se disfarçava de império e utilizava os métodos de um império para governar seus territórios, todos os recursos eram consolidados em um só, enquanto todas as outras seitas, praticantes de artes marciais e praticantes de artes divinas do império que se submetessem também seriam governados e obrigados a prestar seus serviços ao império. Dessa forma, quão forte e temível o império se tornaria. Nos últimos anos, o Império da Paz Eterna continuou a expandir seus territórios, tornando-se cada vez maior. Eles anexaram seitas como a seita do Rio Li, além de vários pequenos países. E hoje, o território do Império da Paz Eterna se expandiu até as fronteiras das Grandes Ruínas, mas seu avanço foi contido pelas próprias Grandes Ruínas. O que havia detido esse império era a peculiar escuridão das Grandes Ruínas. Sempre que a noite caía, a estranha escuridão invadia o local e quem quer que entrasse nela estava fadado à morte, fazendo com que o Império da Paz Eterna não ousasse adentrar as Grandes Ruínas.
Além disso, esse não era o único perigo nas grandes ruínas. Havia uma quantidade enorme de criaturas estranhas e ocorrências bizarras, tornando tudo ameaçador. Se o Preceptor Imperial e o Império da Paz Eterna quisessem enviar suas tropas para as grandes ruínas, não seria tão simples. Contudo, os perigos das grandes ruínas não foram suficientes para afugentar o Preceptor Imperial. O aleijado conhecia muito bem aquele homem e sua personalidade, afinal, fora ele quem lhe decepara as pernas. Não havia nada tão aterrador que pudesse assustá-lo, nem perigo tão grande que pudesse deter esse homem. Ele com certeza entraria em Great Ruins. Talvez aquele homem já tivesse posto os olhos nas vastas e traiçoeiras grandes ruínas. A aldeia logo retomou sua tranquilidade. A água do pequeno rio lhe foi rapidamente absorvida pelo solo. No segundo dia, o solo havia secado sob o sol escaldante e se tornado muito duro. Dessa vez, Kinmu recebeu uma bolsa para espada que pertencia a Qian-Kyu, discípulo da seita do Rio Li. A bolsa tinha cerca de 2 metros de comprimento e não era muito grande. Era feita de um pequeno pedaço de pele de crocodilo e possuía um cinto para prendê-la na cintura. Havia também 2 alças para carregá-la nas costas. Ao direcionar a energia vital Ki para a bainha da espada, a boca do crocodilo se abriria e cuspiria uma bainha e o cabo da espada. Quando um praticante de artes marciais conseguia moldar o Ki em um fio e enrolá-lo no cabo da espada, ele era capaz de desembainhar a espada e usar o Ki para manipulá-la. Após a primeira espada ser desembainhada, um segundo cabo de espada aparecia na bainha. Após a segunda espada ser desembainhada, uma terceira espada aparecia. Era por isso que se chamava bolsa de espada. A seita Li Jiang era uma seita de espadachins da fronteira sul. Eles tinham um método único de forjar suas espadas. Uma espada-mãe era escondida dentro da bainha e essa espada-mãe não podia ser usada, pois já havia se fundido com a pequena pele de crocodilo. Todas as espadas retiradas da bolsa eram espadas infantis. Imu tentou e conseguiu retirar 28 espadas infantis. Havia um total de 35 espadas, incluindo as 7 que ele havia quebrado. Quanto ao segredo de como a seita Lijian conseguiu esconder as 35 espadas na pequena bolsa de espadas, ele não tinha a menor ideia. 28 espadas não eram muito pesadas para Kinmu. Em seu corpo, havia inúmeros pesos de ferro presos até mesmo ao peito e à cintura. Somados às botas de ferro em seus pés pesavam mais de 100 libras, o que era aproximadamente o peso da bainha das espadas. Kinmu encarava o transporte da bainha da espada como uma forma de treinamento, livrando-o do peso do ferro e facilitando seus movimentos. No entanto, ele era incapaz de usar o Ki para manipular a espada, pois o domínio da espada do Ryu Li era meticuloso demais e suas técnicas de controle da espada ainda não haviam atingido esse nível. Se ao menos eu pudesse aprender a maestria da espada do Ryu Li. Kinmu suspirou silenciosamente. A maestria com espadas do Ryu Li era extremamente complexa, especialmente a técnica da corrente de espadas, que era incomparavelmente maravilhosa. Velho Ma, açougueiro, aleijado, boticário e cego não tinham a menor ideia sobre habilidades com espadas. Mudo tinha um baú cheio de bolinhas de prata e vovó Si também tinha algo parecido. Se aquelas bolinhas de prata fossem mesmo bolinhas de espada, eles deveriam ser proficientes em esgrima. No entanto, quando Kinmu perguntou à vovó Si, ela se recusou a ensiná-lo. Muti também gesticulou vigorosamente com as mãos, como se estivesse com medo de algo. Secretamente, por meio de gestos, Muti disse a ele: não peça a ninguém para ensiná-lo a usar a espada agora, pois alguém melhor o aguarda no futuro. Se ele aprendesse agora, essa pessoa não o ensinaria no futuro. Kinmu não fazia ideia de quem era aquela pessoa, então só lhe restou deixar o assunto de lado. Ele ainda não havia dominado completamente a circulação vital de Qi, por exemplo, a técnica de punho do Veio Ma. Ele ainda não havia conseguido criar uma circulação completa por todo o corpo ao executar um ataque. A circulação do Qi vital por todo o corpo pode elevar os limites do organismo ao seu potencial máximo e levar a força, a agilidade e a capacidade de reação ao extremo. Uma vez que o golpe trovejante 8 fosse cultivado até seu nível mais profundo, cada golpe desferido com a palma da mão ou com o punho emitiria o som e o poder de um trovão. Ele só podia usar o mudra da força poderosa do deus demônio para alcançar o trovão na palma da mão, e não o golpe trovejante 8. Se ele conseguisse atingir esse nível, poderia receber golpes de espada com as mãos nuas, sem sofrer nenhum ferimento na palma da mão ao enfrentar praticantes como o Qian-Kyu no futuro. Você não tem experiência real em combate. O velho Ma aproximou-se de Kinmu e disse em voz baixa: seu nível de cultivo é muito superior ao dos discípulos da seita do Ryu Li. Suas habilidades com os punhos, pernas, facas e bastões são todas mais fortes do que o domínio da espada do Ryu Li dele.
No entanto, seus movimentos estavam limitados durante a luta, por isso você não conseguiu executá-los corretamente. Imo assentiu repetidamente com a cabeça em concordância. Ele também havia achado as habilidades de espada de Qiankyu complexas e até mesmo suas técnicas de espada estavam além de suas expectativas. Por outro lado, sua reação ao aparar a espada foi apenas minimamente satisfatória. Pensando bem, Qiankyu não era tão forte quanto pensava. Cortar 7 espadas com uma só faca e puxar sua alma para a palma da mão usando o mudra da liberdade demoníaca mostrou que o cultivo de Ki vital de Kimu era muito mais forte que o de Qiankyu. A velha má continuou: sem experiência em combate real, será difícil para você liberar todo o seu poder. Essa é a razão pela qual os 5 anciãos do rio Li trouxeram seus discípulos para as grandes ruínas para treinamento. Ninguém jamais se tornará um especialista se apenas cultivar arduamente em reclusão, portanto. Kimu exibiu uma expressão de expectativa. Ele vinha esperando há muito tempo pela aprovação da velha má e da vovó Si para sair caçando sozinho, e agora a oportunidade finalmente havia chegado. Portanto, eu, a vovó, o Blind e os demais chegamos a uma decisão após alguma discussão. A velha má disse solenemente: Você pode vir à feira do templo conosco. Vai à feira do templo? Kimu exibiu uma expressão de desapontamento e murmurou: Não posso ir caçar? A velha mãe sorriu e deu um tapinha no ombro dele. Ir à feira também é um teste. Se você passar no teste, poderá sair para caçar sozinho. Então, dê o seu melhor. Kinmu não sabia se ria ou chorava. A feira do templo era uma grande reunião na aldeia vizinha. Ele já tinha ouvido a vovó se mencionar isso antes. A feira do templo sempre acontecia no primeiro e no 15º dia do mês lunar. As aldeias vizinhas no raio de 100 milhas compareciam à reunião e traziam todos os seus produtos para negociar. Sempre que chegava o dia da feira do templo, a velha mãe, o açougueiro, o cego, o mudo, a vovó Si, o surdo e o boticário iam ao templo da vovó, que ficava a 11 quilômetros de distância. No entanto, eles nunca permitiram que Kimu participasse da feira no templo da vovó e o obrigaram a ficar para trás para acompanhar o chefe da vila e o aleijado. Kriple estava em situação pior do que ele. Vovó Si disse que Kriple tinha mão de ladrão e o proibiu de ir à feira do templo, pois temia que ele levasse todo o dinheiro da festa. Em vez de ir à feira do templo, Kimu preferiria muito mais ir caçar. Ainda faltavam 2 dias para a feira do templo, então Kimu continuou a cultivar e, às vezes, ia até o Palácio da Supressão da Perdição para lutar contra o macaco demoníaco. Quando estava livre, ajudava na oficina do boticário e aprendia a criar pílulas de reforço da vitalidade. O boticário também havia criado alguns pássaros cobertos de chamas que voavam de fora da janela para ajudar na preparação dos remédios. Após estragar dezenas de remédios espirituais, o rosto do boticário começou a ficar pálido. Felizmente, Kimu havia preparado uma fornalha de remédios espirituais, aliviando a expressão do boticário. Kimu imediatamente trouxe seu forno de pílulas de reforço da vitalidade, que poderiam aprimorar o Ki vital do dragão verde, e correu empolgado em direção ao Palácio da Supressão da Perdição. O boticário quis lembrá-lo de verificar se as pílulas de reforço da vitalidade eram seguras para consumo, mas, após refletir um pouco, não disse nada. Eu também havia me esquecido de verificar se a energia medicinal era segura para ele consumir da última vez. O boticário pensou consigo mesmo: já que o macaco demoníaco é um sujeito grande, ele não vai morrer mesmo se comer todas as pílulas. Deve ficar tudo bem. Deixe-o em paz. No entanto, cada pílula que Moore fez era quase do tamanho de um punho. Será que o macaco demoníaco realmente não morreria se as comesse? Capítulo 35. Feira do Templo. Tradutor: Ninetales Editor. Fishkrieg. Coma bem. No Palácio da Supressão da Perdição, no vale, Kimu pegou as pílulas de reforço da vitalidade que havia preparado. Agitando as pílulas do tamanho de um punho, na direção do macaco demoníaco, ele disse, forte: Fortaleça-se. O macaco diabólico coçou a cabeça e pegou uma pílula de reforço de vitalidade. Depois de engoli-la, não houve nenhuma reação, então ele ficou intrigado. Forte? De repente, o diabo enlouqueceu e os pelos de todo o seu corpo começaram a crescer a uma velocidade insana. Um broto de árvore também cresceu em sua cabeça e se transformou em uma enorme bifurcação, que deveria ter vindo de uma semente que caiu no pelo do macaco-diabo e foi estimulada pela pílula de reforço da vitalidade. Seu corpo também crescia descontroladamente, com seus músculos cada vez mais inchados. Seus ossos também engrossaram, fazendo o macaco demoníaco uivar devido à sua expansão. Quando começou a destruir tudo, Kimu avançou para impedi-lo, mas foi arremessado contra o chão.
O segundo soco do macaco demoníaco no chão impulsionou Kinmu para cima, e ele recebeu outro soco. Em meio aos uivos do macaco demoníaco, Kinmu voltou correndo e os dois começaram a trocar golpes, destruindo as rochas ao redor. Após consumir a pílula de reforço de vitalidade que Kinmu havia preparado, o físico do macaco demoníaco ficou maior e mais forte. Sua força também aumentou consideravelmente, deixando Kinmu completamente dominado por ela, sem qualquer chance de reação. Kinmu foi então forçado a transformar seu Ki vital em atributo fogo. Enquanto seu Ki vital fervente circulava por todo o seu corpo, uma enorme marca de dragão apareceu em suas costas. Os 4 membros do dragão estavam conectados aos seus 4 membros, com as garras do dragão situadas exatamente na palma da mão, alinhadas com seus dedos. Dragão de chamas de 5 garras. O atributo de energia vital do fogo foi classificado como energia vital do pássaro vermelhão, porém, Kinmu não possuía um embrião espiritual do pássaro vermelhão, mas sim um embrião espiritual com forma humana. A marca de dragão que apareceu em suas costas não era devido à sua energia vital, mas sim o efeito dos 8 golpes do trovão que a velha Mali havia incutido. A circulação de energia vital Ki do golpe trovejante 8 de Ma era extremamente profunda, formando uma marca de dragão que se espalhava por todo o corpo. Se o golpe trovejante 8 fosse executado por Ma com o corpo espiritual do dragão verde, a energia vital com os atributos de madeira e relâmpago tornaria a marca de dragão nas costas verde, com raios entrelaçados. No entanto, como Kimo ainda não havia desenvolvido completamente seu Ki vital do dragão verde, ele só podia usar o Ki vital do pássaro vermelhão, e por isso a marca de dragão em suas costas estava envolta em nuvens de fogo. Somente quando ele executava o golpe trovejante 8 golpes, as nuvens de fogo apareciam em seu corpo. Assim que ele parava de executá-lo, essa marca peculiar desaparecia gradualmente. A circulação vital de Ki de Kimo aumentou consideravelmente sua força, permitindo que ele finalmente enfrentasse o macaco demoníaco. Contudo, como o macaco demoníaco havia enlouquecido, todos os seus ataques eram ilógicos e, mesmo correndo o risco de se ferir, ele insistia em atacar Kinmu. A luta só terminou quando ambos estavam cobertos de hematomas e ofegantes, imóveis no chão. A enorme bifurcação da árvore na cabeça do macaco diabo já estava tão grossa quanto um barril d'água e tinha frutos vermelhos crescendo nela. A árvore não cresceu mais quando a energia medicinal da pílula de reforço da vitalidade se esgotou. Havia realmente um problema com a pílula de reforço da vitalidade que Kinmu havia criado. A energia medicinal era forte demais e agressiva em vez de ser suave e delicada. O macaco demoníaco sobreviveu ao impacto da energia medicinal apenas devido à robustez de seu corpo. Para todos os outros praticantes do reino do embrião espiritual, provavelmente teriam morrido em uma explosão corporal. Agora que a energia medicinal havia se esgotado, o corpo do macaco demoníaco encolheu gradualmente, mas ele ainda era mais alto e mais forte do que antes. Isso fez Kinmu sentir que a pílula de reforço de vitalidade que ele havia criado tinha alguns problemas. No entanto, considerando a performance do Devil Ape, o problema não deve ser tão grande. Mesmo que houvesse algum problema, seria algo positivo. Ele colheu uma fruta da árvore frutífera na cabeça do macaco diabo e a comeu depois de descascá-la. A fruta era doce e refrescante, com um leve aroma medicinal. O macaco diabólico sentou-se e derrubou a enorme árvore que estava sobre sua cabeça. As raízes da árvore haviam crescido por todo o seu rosto, e depois de derrubá-la, ele pegou um monte de folhas e frutos para comer lentamente. Kimu entregou as pílulas de reforço de vitalidade restantes e advertiu: "Você só pode tomar uma pílula por vez, nunca mais. Além disso, se quiser lutar, procure outras bestas estranhas para enfrentar e não destrua o palácio da supressão da perdição." Os olhos do macaco diabólico brilharam e ele imediatamente guardou as pílulas de reforço de vitalidade enquanto balançava a cabeça negativamente. A pílula de reforço de vitalidade que Kimu havia feito era grande demais. As pílulas feitas pelo boticário tinham apenas o tamanho de um polegar, enquanto as dele eram do tamanho de um punho, devido à sua inexperiência. Portanto, havia pouco mais de 20 pílulas neste lote. Kimu partiu sentindo-se aliviado. O macaco demoníaco esperou que ele saísse e então imediatamente tomou uma pílula de reforço de vitalidade incrivelmente grande e correu animadamente para o território da besta estranha mais próxima para se vingar. A estranha criatura vizinha era sua inimiga. Costumava invadir o território do macaco com frequência e raptar os animais selvagens para encher o estômago. Só parou de invadir recentemente porque havia sido devotada pelo macaco várias vezes e avistar a marca da mão de Kimu gravada no penhasco, sabendo que havia mais um dono ali. O macaco diabólico correu para o território do inimigo e engoliu a pílula antes de avançar em direção a ele, berrando. 2 dias depois, finalmente chegou o dia da feira do templo.
Vovó Si trouxe rolos de tecido, enquanto a velha mãe trouxe os móveis novos que havia feito. O boticário carregava a sua cesta de remédios e o açougueiro colocava na carroça uma estranha besta que o aleijado havia capturado no dia anterior. O açougueiro deveria estar cortando a carne para vender, enquanto o aleijado cuidava do caixa, dividindo claramente suas tarefas. Mudo também trouxe sua forja e ferramentas de ferreiro, enquanto o surdo trouxe seu pincel, tinta e papel. Chamando Kinmu, todos subiram na carroça de vacas e seguiram em direção ao templo da vovó. A carroça de bois estava abarrotada de mercadorias enquanto seguia aos trancos em direção ao templo da vovó. Kinmu não estava de bom humor enquanto dirigia a carroça. Ir à feira do templo era atraente para ele quando era jovem, mas agora que tinha mais conhecimento e experiência, a feira não era tão interessante quanto antes. Contudo, ao chegar ao templo da avó, Kinmo ficou chocado. A feira do templo era muito mais movimentada do que ele imaginava. Nas ruínas ao redor do templo da avó havia um bazar com quase 5 quilômetros de extensão, repleto de barracas. O local fervilhava de atividades, com pessoas caminhando de um lado para o outro. Essas pessoas não eram apenas das poucas aldeias num raio de 5 quilômetros, mas de todas as aldeias num raio de 160 quilômetros. Mais da metade dos moradores de suas aldeias estavam reunidos aqui. No mapa do Palácio da Supressão da Perdição, este lugar era chamado de Palácio Sirius e não de Templo da Vovó. Kimu ficou perplexo com o fato de este lugar ser chamado de Templo da Vovó. Ao entrar no bazar com a carroça de bois, Kimu viu diversos itens raros e estranhos expostos nas pequenas barracas. Havia até pessoas amassando doces, cozinhando e fazendo apresentações como cuspir fogo. Outros vendiam animais exóticos, minérios, joias, suas filhas e muito mais. Minha filha e eu somos da vila da família da vaca e demos uma passada por aqui. Não ambicionamos títulos nem dinheiro. Acontece que minha filha chegou à idade de casar e ainda não tem ninguém em mente, então eu gostaria de encontrar um genro por meio de uma competição de artes marciais e espero encontrar um bom homem com habilidades marciais excepcionais. Imo percebeu que a movimentação era intensa à sua frente e parou a carroça para dar uma olhada. Descobriu que estavam realizando uma competição de artes marciais para escolher seus futuros maridos. Homens e mulheres lutavam ferozmente na arena. Após observar por um tempo, Kimo perdeu o interesse e continuou andando, apenas para constatar que havia várias arenas semelhantes no templo da avó. Essas arenas eram construídas sobre plataformas de barro e nelas se reuniam jovens de diversas aldeias, todos praticantes da arte marcial. É claro que também havia homens idosos e de cabelos grisalhos que se atiravam na arena para participar, mas eram expulsos sob vaias da plateia. Algumas aldeias têm menos homens, portanto, essas competições de artes marciais servem para que elas encontrem um genro para morar com elas. A avó se avisou Kinmu. Tornar-se genro dele significa que você terá que morar com eles, então não poderá ascender socialmente. Kinmu assentiu com a cabeça, mas suas mãos coçavam para entrar em combate. Blind Hill, não tem problema se Kinmu subir. Contanto que ele derrote todos nas arenas aqui e se case com algumas dezenas de donzelas. A avó encarou e Blind calou-se, sem ousar continuar. A vila dos idosos com deficiência tinha um local fixo para suas barracas no templo da vovó. Não demorou muito para que a carroça de vacas chegasse em frente às barracas. Kinmu ajudou o açougueiro a montar seu açougue antes de ajudar a velha má a levar seus móveis para baixo. Depois de terminar a mudança, ele ajudou Muti a montar seu forno de ferro e a vovó se a montar sua mesa de costura, antes de ajudar o cego a preparar sua tinta e pendurar seus dísticos rimados. Após todos os preparativos, Kimu viu Blind sentado em frente a uma mesa com uma faixa pendurada em sua bengala de bambu. Na faixa, lia-se 6 linhas quebradas e sólidas dos 8 trigramas divinatórios, evite calamidades com a adivinhação. Kimu pensou consigo mesmo, o vovô Blind também sabe adivinhar o futuro? O boticário também montou sua barraca de remédios ao lado enquanto o açougueiro já havia aberto a barriga da estranha besta e começado a pendurar a carne. Com os aldeões gritando por clientes, eles eram como quaisquer outras pessoas comuns. Muir tem uma arena vazia ali do lado, pendure essas poucas palavras. Com alguns traços rápidos, Surdo escreveu algumas palavras para Kimmu e disse: depois de pendurar isso aí, não desça mais e fique parado na arena. Este é o seu trabalho hoje. Se você ainda estiver na arena depois do pôr do sol, consideraremos que você passou no teste. Kimmu olhou para o conjunto de palavras que dizia, aquele que divide o rio, varrendo todas as 800 aldeias das grandes ruínas. Havia ainda outro pergaminho horizontal que dizia, número 1 no reino do embrião espiritual. Kimmu olhou para a arena e viu 2 pilares de madeira que brilhavam intensamente.
No meio dos pilares havia uma tábua horizontal vazia onde ele deveria colar os pergaminhos horizontais. Vovô Surdo, eu seria espancado até a morte. Kinmu se virou para perguntar a Surdo. Nesse momento, ele viu Surdo desfraudando outra faixa com os dizeres aposte para fazer fortuna, uma vez apostado não a troco. Aparentemente, Cego havia tentado fazer fortuna com suas batalhas. Enquanto isso, a vovó Si já havia feito uma aposta na barraca de apostas do Cego. O boticário, animado, colocou seus remédios na barraca enquanto esperava os praticantes feridos descerem da arena. A velha mãe estava fazendo muletas e macas, enquanto o açougueiro vendia o precioso sangue do dragão da enchente, um remédio divino para fortalecer o corpo. O rosto de Kimu empalideceu instantaneamente. Aqueles velhos e velhas desonestos eram bons demais nos negócios. Surdo, escreva outro aviso: somente praticantes do reino do embrião espiritual têm permissão para subir. Vovó se refletiu um pouco sobre o assunto. O que aconteceria se um praticante de artes divinas se levantasse de repente e simplesmente matasse Moeira pauladas? Capítulo 36. Mosteiro do Grande Trovão. Tradutor, Ninetales Editor, Fishcreek. Moer, a feira do templo, é um bom lugar para ver o mundo. A velha má terminou um par de muletas, colocou-as em frente aos móveis e disse a Kinmu: existem muitas aldeias nas grandes ruínas, e alguns dos aldeões são especialistas que não conseguiam mais se misturar com o mundo exterior. Eles permaneceram aqui depois de serem forçados a entrar nas grandes ruínas e também acolheram seus próprios discípulos. Somente durante a feira do templo essas pessoas e seus discípulos se reúnem aqui. Somente na feira do templo você poderá ver todas as diversas técnicas e habilidades do mundo. Kimo não entendeu muito bem e refletiu um pouco. Falta-me experiência em combate real, por isso, é difícil para mim transformar meu cultivo em proeza prática. Será por isso que o vovô Ma quer que eu aproveite esta oportunidade para treinar com praticantes de várias seitas? A velha mãe revelou uma expressão de afirmação. Essa é a razão. Mas e quanto à venda de muletas? Kimu perguntou, perplexo, porque o vovô cego montou uma barraca de apostas? Além disso, a estranha besta que o vovô açougueiro está vendendo claramente não é um dragão das enchentes, mas porque ele está gritando que está vendendo o precioso sangue de um dragão das enchentes. Porque o vovô boticário preparou seu remédio com antecedência? O velho tossiu algumas vezes e disse: isso é assunto de adulto. Você é criança, então não faça tantas perguntas. O que está esperando? Kimu só pôde subir na arena e colar as palavras que o cego havia escrito nos pilares da arena. Pouco tempo depois, cada vez mais aldeões se reuniram sob a arena. Um turbilhão de vozes fez Kinmu sentir que as palavras de Blind também eram inapropriadas, mas ele ainda estava perplexo com a quantidade de aldeões que aquelas palavras haviam atraído. Aquele incomparável que divide o rio, varrendo todas as 800 aldeias em grandes ruínas. Que afirmação ousada! Você aparenta ter apenas 11 ou 12 anos, e mesmo que tivesse começado a cultivar no ventre de sua mãe, seu cultivo também não seria mais do que mediano. Uma voz justa ressoou: vocês estão tentando desafiar as aldeias em nossas grandes ruínas com essas palavras? Quem lhes deu coragem para isso? O rosto de Kinmu ficou vermelho de vergonha, mas ele reagiu e lançou um olhar furioso para Blind. A voz era muito familiar, afinal, não fora Blind quem gritara. A voz justa de Blind tinha um toque de encantamento enquanto ele continuava. Não existe nenhum homem de verdade em nossas grandes ruínas? Vamos deixar esse garoto ser arrogante lá em cima? Como vocês conseguem se conter e ouvir um pirralho de 11 ou 12 anos? Onde está o espírito inabalável do homem das grandes ruínas? Assim que isso foi dito, causou uma grande comoção, pois mais de uma dúzia de jovens imediatamente pularam na arena, deixando Kinmu pálido de vergonha. No entanto, nossos bons homens de Great Ruins não devem menosprezá-lo. A voz de Blind soava como um enorme sino ressoando nos ouvidos de todos. Já que ele montou sua arena, temos que seguir as regras. Ele veio aqui para um desafio, não para uma briga de gangues. Temos que esperar nossa vez. Já que este jovem é do reino do embrião espiritual, aqueles que aceitarem o desafio também terão que ser do reino do embrião espiritual para não perderem a reputação perante todas as aldeias. Assim que sua voz se calou, os mais de 12 jovens desceram da arena, estando apenas um jovem no topo. Kimu soltou um suspiro de alívio e disse: como posso me dirigir ao irmão mais velho? Se você quer briga, que seja. Quem vai ficar de amiguinho com você? O jovem caiu subitamente de quatro e a energia vital que em seu corpo irrompeu. Listras de tigre apareceram em suas costas, tornando-o semelhante a um tigre feroz. Garras afiadas, feitas de energia vital Ki, surgiram em suas palmas e pés. Com um salto repentino, ele atacou Kinmu tão rápido quanto uma sombra fugaz.
Com esse ataque, Kinmu sentiu-se subitamente como se estivesse sendo atacado por uma fera estranha e extremamente selvagem. Com o vento impetuoso batendo em seu rosto, era como o rugido de um tigre. Essa aura imponente era algo que faltava e que só poderia ser compreendida em uma experiência de vida ou morte. Os praticantes de artes marciais em outras aldeias tinham todos os seus pontos fortes únicos. Marcas de dragão apareceram nas costas de Kinmu e se enrolaram em seus membros. Seus passos se moviam como um rio caudaloso desaguando no mar, com as ondas soando como trovões. Ele usou os atributos de água do Ki vital da tartaruga negra para executar a primeira forma dos 8 golpes do trovão. Mesmo sem conseguir reproduzir o trovão nas palmas das mãos, ele ainda assim conseguiu liberar a grandiosidade de um rio caudaloso desaguando no mar sem restrições. Enquanto ambos se enfrentavam, Kinmu usou esse soco para atacar seu oponente. O poder dos atributos de água na energia vital da tartaruga negra irrompeu e formou a figura de uma cabeça de dragão em seu punho, avançando violentamente. O jovem ficou imediatamente atônito. A força de seu oponente era extremamente poderosa. Seu ki vital foi destruído e ele foi arremessado para trás pelo ataque de Kinmu. No exato instante em que foi arremessado para trás, seus dois pés chutaram em direção ao peito de Kinmu. Seus pés eram extremamente afiados como gás de tigre e rasgaram a camisa de Kinmu, quase abrindo sua barriga. No movimento apressado, Kinmu apoiou um pé no chão ao cair para trás, enquanto a outra perna desferia um chute tão rápido quanto um raio. O outro lutador foi arremessado no ar pelo impacto do chute e caiu a alguns metros de distância da arena. A pessoa se levantou bruscamente e tentou se endireitar, mas um estalo seco veio de repente de sua perna, pois ela havia sido quebrada pelo chute de Kinmu. A voz do boticário persistiu: remédios da mais alta qualidade que podem curar fraturas em um dia, para que você não precise interromper sua caçada. A velha mãe também gritou: um par de muletas feitas de madeira de olho de dragão, extremamente resistentes. Blind prosseguiu com voz clara: se você está com azar, pode vir até mim para mudar seu destino. Um par de dísticos rimados da sorte para trazer fortuna para sua casa, disse Daphne em voz alta. O rosto de Kimu empalideceu e ele se recompôs. A situação tinha sido extremamente perigosa e tudo o que eles conseguiam pensar era se conseguiriam vender suas mercadorias. No entanto, o vovô Ma e os outros estavam certos. Eu não tenho muita experiência de vida ou morte. Aquele cara agora não tinha um nível de cultivo maior que o meu, mas mesmo assim ele quase conseguiu me cortar pela barriga no instante em que foi atingido para trás, quase transformando a derrota em vitória. Emo respirou fundo com os olhos brilhando. Tenho pouca experiência nesta área e a Feira do Templo é uma rara oportunidade para lutar com praticantes das aldeias vizinhas. Esta é a minha chance de absorver suas experiências de batalha. Devo defender esta arena até o fim. Cada vez mais pessoas se aglomeravam abaixo da arena, criando uma grande comoção. Durante a luta anterior com o jovem, todos puderam perceber que Kinmu possuía um cultivo denso, mas lhe faltava experiência. Para sobreviver nas grandes ruínas, praticamente todas as aldeias tinham praticantes de artes marciais e até mesmo de artes divinas. Isso porque as grandes ruínas eram simplesmente perigosas demais. Todos os aldeões reverenciavam as habilidades marciais, precisando ser corajosos e habilidosos em combate. Logo em seguida, outra pessoa saltou para Atena. Era uma garota com um tipo único de energia vital da tartaruga negra, mas seus ataques eram implacáveis. No momento em que se chocaram, sua energia vital se assemelhou a uma enorme serpente enrolando-se nas duas pernas de Kinmu, prendendo-o firmemente. Depois de amarrar suas pernas, a garota, como uma serpente fêmea, deslizava sobre seu corpo enquanto se preparava para o golpe fatal. Seu ki vital era muito peculiar, pois ela o transformava em uma enorme serpente que se enrolava em torno de Kinmu. Esse tipo de ki vital era diferente do ki vital puro da tartaruga negra, mas era classificado como parte dele. Tartarugas e cobras eram classificadas como tartaruga negra, porém, seu embrião espiritual deveria ser de uma cobra e não de uma tartaruga, pertencendo a um ramo da tartaruga negra, portanto o movimento de seu corpo também era estranho. Kimu usou o Buda de 1000 braços para se defender do ataque estranho dela e, apesar dos movimentos corporais bizarros, Kimu parecia ter ganhado 1000 braços, com mãos por todo o corpo. Em pouco tempo, ela recebeu centenas de socos e desmaiou. A velha má conseguiu vender uma maca. Essa foi a primeira vez que Kinmu se deparou com uma técnica corporal tão estranha e sofreu apenas ferimentos leves, mas, felizmente, não foram graves. Na arena, as batalhas continuavam e muitas pessoas se aproximavam da mesa de adivinhação de Blind para apostar em quem venceria. Não havia moeda fixa nas grandes ruínas, então as trocas eram feitas usando mercadorias.
Se alguém achasse que o valor era quase igual, a troca acontecia. O mesmo valia para as apostas. Quaisquer peças de joalheria, minérios, jades e animais eram usados para apostar. Uma pilha de mercadorias já se acumulava atrás de Blaine. Havia todo tipo de item, como uma velha galinha de penas multicoloridas, tão alta quanto um humano. Seu bico era repleto de dentes afiados como navalhas e ela parecia muito ameaçadora enquanto batia as asas e espalhava areia como uma chuva de flechas. Essa era uma dragão fêmea e não uma galinha comum. Era a cria de um dragão e uma galinha. Embora o sangue de dragão em suas veias fosse escasso, os ovos que ela botava eram considerados tesouros. Na próxima partida, este pobre monge apostaria na vitória do meu discípulo. De repente, um dos muitos nomes de Buda ressoou quando um velho monge se espremeu até a frente da barraca de adivinhação e colocou seu cajado sobre a mesa, afundando os pés da mesa no chão. O velho monge sentou-se diante de Blind e juntou as mãos, dizendo: Esta é a aposta. Quem se atreve a apostar com este pobre monge? Blind perguntou severamente: Mosteiro do Grande Trovão? O velho monge respondeu: Mosteiro do Grande Trovão. Blind olhou para trás para a velha mãe e disse: Velha mãe, resolva isso você mesma. A velha mãe largou a muleta que tinha na mão e sentou-se em frente ao velho monge. O velho monge ergueu a cabeça e olhou para a velha mãe sem expressão, dizendo: Irmãozinho. A velha mãe respondeu com uma expressão vazia: Irmão mais velho. Você compartilhou as artes divinas do nosso grande mosteiro do trovão com outros, infringindo as regras do nosso grande mosteiro do trovão. A sobrancelha branca do velho monge estava caída enquanto ele dizia suavemente: Naquela época, você cortou o próprio braço e o enviou ao mosteiro, dizendo que havia nos devolvido as artes divinas do nosso grande mosteiro do trovão. Seu braço ainda está dentro do pagode dos 1000 Budas. Agora, você transmitiu as artes divinas do nosso grande mosteiro do trovão àquele jovem, voltando atrás em sua palavra. Capítulo 37, tão alto que até os surdos podiam ouvir. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. O peito do velho mas subia e descia. Aparentemente, ele não estava de bom humor e retrucou friamente. Eu cortei meu braço e o enviei ao mosteiro do Grande Trovão, devolvendo as artes divinas. Então, por que o mosteiro teve que me caçar e causar a destruição da minha família? Já que o mosteiro deseja minha morte, porque eu não posso compartilhar a arte divina do mosteiro do Grande Trovão? O velho monge balançou a cabeça. Irmão mais novo, um braço não representa todas as artes divinas. A velha má deu uma risadinha suave. As artes divinas que possuo não vieram todas do mosteiro do Grande Trovão. Vocês também querem depor minhas outras artes divinas? Posso ter vindo originalmente do mosteiro do Grande Trovão, mas confiei nas minhas próprias mãos para lutar e sair de lá. Naquela época, nenhum de vocês ousou me impedir. Vocês esperaram até que eu tivesse esposa e filho, e então vieram atrás de mim. Eu estava disposta a sacrificar um braço pela segurança da minha esposa e do meu filho e devolver a vocês as artes divinas do seu mosteiro do Grande Trovão. Seu semblante se fechou, mas o que aconteceu depois? Todos vocês continuaram me perseguindo e destruíram minha família. As sobrancelhas brancas do velho monge se contraíram. Regras são regras, o que pode ser mudado não são regras. O mundo vulgar dos mortais interrompeu o seu cultivo. Irmão mais novo, nosso objetivo não era matá-lo, mas salvá-lo do abismo dos sofrimentos mundanos e fazê-lo retornar ao mosteiro do Grande Trovão para continuar seu cultivo, para alcançar a iluminação através de seus esforços e discernimento. Se você não tivesse movido seu coração mortal naquela época e lutado para sair do mosteiro do Grande Trovão, o posto de Hulai seria seu. Se você estiver disposto a retornar comigo, o velho Hulai certamente ficará satisfeito. O posto de Hulai ainda será seu. Retornar. A velha mãe ficou estupefata. Já que eu abri caminho à força naquela época, se eu quisesse voltar, naturalmente teria que abrir caminho à força de volta. A expressão do velho monge se fechou e ele suspirou. Kulai ficaria muito desapontado. O jovem na arena é seu discípulo. Você lhe ensinou os 8 golpes do trovão, mas não me ensinou o método de cultivo do grande mosteiro do trovão, o Sutra Mahayana de Hulai. Olhando para Kinmu, que lutava contra outro jovem na arena, ele declarou: O Sutra Mahayana de Hulai é a técnica para subjugar demônios. Sem cultivar esse método, por mais forte que seu golpe dos 8 trovões se torne, será apenas impressionante, mas inútil. Hoje trouxe meu discípulo aqui. Venha conhecer seu tio mais velho, Min Shin. Atrás dele, um jovem monge magro aproximou-se com um rosário budista na mão, juntou as palmas das mãos e disse: Tio mais velho. As sobrancelhas brancas do velho monge se ergueram enquanto ele continuava. Minchin também é um praticante do reino do embrião espiritual. Com meu cajado de monge como aposta, o irmão mais novo aceitaria minha aposta.
Vovó se ergueu as sobrancelhas e estava prestes a dizer algo quando a velha mãe respondeu com uma expressão impassível. Todas essas regras e disciplina monástica são uma grande besteira. Eu topo sua aposta. Quanto vale minha cabeça para o seu cajado de monge cacara? O velho monge acenou com a cabeça e respondeu: eles valem praticamente a mesma coisa. Cego, vovó Si e o boticário franziram a testa, tentando convencer a velha mãe a não fazer isso. Mas ele estava decidido: se Moer perder, vocês levarão minha cabeça de volta ao mosteiro do Grande Trovão para encontrar Rolai. Se Moer ganhar, vocês deixarão seu cajado de monge aqui e sumirão o mais longe possível. Excelente. O velho monge encarou o jovem monge, Minshin, e disse: hoje, seu mestre, recuperarei as artes divinas do mosteiro do Grande Trovão das mãos do traidor. Se você vencer, será por seu mérito. Minshin assentiu com a cabeça e caminhou em direção à arena. Na arena, o jovem que lutava contra Kinmu era um mestre na arte da espada e seguia um caminho semelhante ao do irmão Senior Ku, dos 5 discípulos do Ryu Li. Sua espada preciosa estava a menos de 1 metro de seu corpo, porém, a diferença era que ela não era tão grande. Era mais parecida com uma pequena adaga de 20 centímetros, mas muito mais perigosa. Essa pequena espada sempre saía voando de lugares estranhos, como debaixo das axilas e da virilha. Às vezes, ela até voava para dentro das roupas do oponente e saía disparada das mangas quando Kinmu se chocava cara a cara com ele. Com suas técnicas de controle de espada atingindo esse nível elevado, ele não era mais fraco que o discípulo de Li River, Qian Qiu, e na verdade era muito mais forte que o irmão Senior Ku. Além disso, essa pessoa também possuía grande domínio em técnicas de combate. Sua habilidade com as mãos era extremamente complexa e sua postura era imponente como a de uma montanha. Com a força que emanava de sua palma, veias semelhantes às de uma montanha surgiam em sua pele. No entanto, a vitória já estava decidida na arena. Com a grande força e agilidade de Kinmu, o jovem já havia sofrido uma desvantagem durante o primeiro confronto. A densa energia vital de Kinmu esmagou diretamente a sua. Kinmu executou a tempestade dos 9 dragões e, embora apenas 3 camadas de força tenham irrompido, já havia atingido o âmago do coração de seu oponente. Portanto, não importava o quão requintada fosse sua maestria com a espada, o resultado já estava selado. Kinmu corria desordenadamente, como milhares de serpentes rastejando aleatoriamente na grama. Ele ia para o leste e para o oeste, ora para frente, ora para trás, confundindo o jovem sobre de onde viria seu ataque. No instante seguinte, o homem sentiu uma dor aguda no peito ao ser arremessado para longe por Kinmu. Assim que o jovem aterrissou no chão, ficou atônito por um instante antes de se curvar em direção a Kinmu, que estava na arena, e expressar sua gratidão. Obrigado, irmãozinho, por ter sido tão benevolente comigo. Embora a palma da mão de Kinmu tivesse pressionado a parte de trás do seu coração com grande força, a força não foi violenta e não o feriu. Caso contrário, com a força de Kinmu, ele poderia facilmente ter destruído todos os seus órgãos. O irmão mais novo precisa descansar? Perguntou Min Shin, que esperava em silêncio, somente depois que Kinmu derrotou o jovem. O olhar de Kinmu recaiu sobre o corpo do monge. Ele era muito jovem e vestia um hábito budista branco, imaculado até mesmo como poeira. Até os sapatos em seus pés eram brancos, e ele estava impecavelmente limpo. Apesar de ter os cabelos raspados, ainda assim parecia bastante bonito, causando uma impressão favorável em quem o observava. Quando ele estava prestes a responder que não, a voz da vovó se soou de repente: descanse, você definitivamente precisa descansar. Kinmu não entendeu o motivo da vovó Si, mas mesmo assim acatou o que ela disse e sentou-se para descansar, recuperando suas energias. Sua técnica dos 3 elixires do corpo do soberano era adequada para ser praticada enquanto corria, então, apesar de enfrentar mais de uma dúzia de praticantes, seu ki vital não se esgotou muito e ainda estava no auge, embora seu corpo apresentasse um leve cansaço. Vovó Se trouxe um copo d'água e deu para Kinmu, sussurrando para ele: Muer, não importa o método que você use, você tem que vencer e definitivamente não pode perder. Seu avô Ma apostou a própria vida contra aquele velho careca. O coração de Kinmu deu um salto e ele imediatamente olhou para o velho Ma. O velho Ma tinha uma expressão indiferente e sua voz ecoou: Muer, o incomparável corpo do soberano jamais perderá. Eu acredito em você. Apesar do que Ma tinha dito, Kinmu ainda estava um pouco em pânico. Todos na aldeia eram como família para ele, mas a velha Ma era a pessoa mais próxima depois da vovó Si. Foi a velha Ma quem, naquela época, usou um braço só para carregar a estátua de pedra com a vovó Si até o rio, salvando sua vida. Se ele tivesse perdido, não teria sido ele o responsável pela morte da velha mãe. Nesse momento, o boticário também franziu a testa. O velho Ma acreditava que Kinmu era o corpo de soberano inigualável e confiava nele,
mas Kinmu não era, afinal, um corpo de soberano. Agora ele começava a se arrepender de ter ajudado o chefe da aldeia a encobrir a pequena mentira. Se tivesse contado a verdade antes, a velha mãe não teria arriscado a vida dele. Simplesmente porque o velho má confiava em Kinmu, ele arriscaria a vida com aquele velho monge. De repente, o boticário revelou um olhar ameaçador. Se Moer perder, teremos que matar o velho careca e o jovem careca. Não podemos deixar a velha mãe morrer assim. Na arena, Kinmu se esforçou ao máximo para controlar suas emoções, mas quando essa batalha envolvia a vida de seus parentes mais próximos, como ele poderia se acalmar? Mudo fez alguns gestos e sons com as mãos enquanto o cego se apoiava na muleta, dizendo apressadamente: Não precisamos lembrá-lo. Esta feira do templo é um teste. Quando terminar, ele terá crescido. Se não passar, continuará sendo uma criança pequena. Após um instante, Kinmu levantou-se lentamente e olhou para o jovem monge esguio à sua frente. Monge, Buda existe em seu coração? Minshin juntou as palmas das mãos e respondeu solenemente: Buda está sempre em meu coração. For. Kinmu soltou um suspiro turvo. Seu ki vital tornou-se opressivo e intenso. De fato, um espírito indisciplinado e descontrolado emanava de seu pequeno corpo. Yan. Ele deu um passo à frente e o espírito que emanava de seu corpo transmitia às pessoas uma sensação heróica, como a de um deus imponente. Sua voz era tão alta que até os surdos podiam ouvir. Não tenho Deus, Buda ou diabo em meu coração. Eu sou Deus, Buda e diabo. Assim que ele disse isso, o velho monge sentado em frente ao velho mais exibiu uma expressão de espanto e virou a cabeça para olhar para Kinmu. Capítulo 38 Sutra Mahayana de Hulai. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Minshin, o pequeno monge, ficou furioso ao ouvir isso e gritou para Kinmu, rebelde. Como ousa insultar Buda? Kinmu esboçou um sorriso e seu coração se acalmou. Seus olhos transbordavam uma confiança incomparável, pois ele sabia que, não importava o quão forte aquele pequeno monge fosse ou quais técnicas ele dominasse, ele já havia perdido em sua mentalidade. O velho monge sentado diante do velho mais etou. O que Kinmu havia dito soava rebelde, pois ele não apenas insultara Buda, mas também Deus e o diabo. Contudo, aos seus ouvidos, não soava rebelde, mas sim como palavras de sabedoria. Sem um Buda no coração, você pode se tornar um Buda. Quando existe um Buda em seu coração, você nunca se tornará um Buda. Sem um demônio no coração, você pode se tornar um demônio. Quando há um demônio em seu coração, você nunca se tornará um demônio. O estado de espírito de Minshin ainda não estava preparado, então ele não conseguia compreender o significado daquela frase, mas o velho monge conseguia. O velho monge só havia compreendido a verdadeira essência daquela palavra quando alcançou o reino do ser celestial. Contudo, apesar de ter cultivado até o reino da vida e da morte, ele ainda não conseguia romper o Buda em seu coração. Quanto mais profundo o cultivo, mais se compreendia o poder de Deus e do demônio e quão extraordinário era Hulai. Dizer isso foi mais fácil do que fazer. A lógica semelhante que esse rapaz apresentou soou extremamente estranha. Mais estranho ainda, ele chegou a dizer que havia quebrado Deus e Buda em seu coração. Kinmu era muito jovem e certamente não poderia ter entrado em contato com a verdadeira essência dessa frase. Se ele era incapaz de entrar em contato com a verdadeira essência, como poderia ter quebrado Deus e Buda em seu coração? Para romper com Deus e Buda no coração de alguém, era preciso passar por um árduo cultivo e alcançar a iluminação. Caso contrário, Buda continuaria sendo Buda e Deus continuaria sendo Deus em seu coração. De qualquer forma, ele não aprendeu a grande técnica do nosso mosteiro do Grande Trovão. Então, não importa o quão elevada seja sua mentalidade, ele ainda não será capaz de derrotar Minshin. O velho monge olhou para baixo e pareceu ter se acalmado, sem pensar nas consequências. Na arena, o corpo esguio de Minshin brilhava levemente com uma luz dourada, dando às pessoas a sensação de que ele era um Buda divino, solene e grandioso, exercendo uma pressão incomparável sobre seus espíritos. Abaixo da arena, pessoas de diversas aldeias se reuniam. Todas estavam atraídas pelas batalhas e causavam bastante alvoroço, mas quando o corpo de Minshin emanou um brilho dourado, as vozes desapareceram imediatamente, dando lugar a um silêncio absoluto. Eles praticamente fecharam a boca ao mesmo tempo, como se tivessem ouvido um grito ensurdecedor bem na frente deles. Este é o método de cultivo do budismo, o Sutra Mahayana de Hulai. Esse método de cultivo era diferente do cultivo de outras seitas. O caminho que eles seguiam partia do exterior para o interior. Exterior significava a parte externa do corpo, o corpo que assim se tornava absoluto, e interior significava o coração que assim se tornava absoluto.
O budismo se referia a eles como corpo absoluto e coração absoluto. Embora Minshin tivesse cultivado apenas até o estágio do corpo absoluto, a aparição da imagem de Buda foi como um grito ensurdecedor em seus rostos. Vovossi e os demais não conseguiam evitar o nervosismo. Minshin ainda não havia atacado, mas sua postura já demonstrava a força necessária para desmoralizar o espírito de luta de Kinmu. Poderíamos muito bem perguntar: quem ousaria atacar Buda? Kinmu ousou. O corpo e o coração de Kinmu se uniram em um só, seguidos pelo coração e a mente e o punho e o ki e o corpo. Tudo se uniu em um só, e seu embrião espiritual também se moveu junto com seu corpo. Com corpo e espírito em uníssono, ele executou a tempestade dos 9 dragões. O jogo de pés de Kinmu era o golpe divino da pilhagem celestial do aleijado, que possuía uma velocidade extremamente alta. Antes que Minshin pudesse sequer piscar, Kinmu já estava à sua frente e, antes mesmo que ele pudesse bloquear, o poderoso soco de Kinmu atingiu seu peito. A tempestade dos 9 dragões consistia em 9 camadas de força oculta em um soco. A primeira camada era como um dragão de chamas emergindo do punho de Kinmu e atingindo o peito de Minshin, resultando em um estrondo ensurdecedor. O brilho dourado no corpo de Minshin de repente se intensificou e um enorme sino dourado apareceu fracamente. A segunda camada de força de Kinmu chegou logo após a primeira. Essa segunda camada de força era a torção dos dragões gêmeos. Os 2 dragões estavam entrelaçados enquanto ele avançava em direção ao peito de Minshin. Caramba! Outro toque do sino ecoou. Como as duas forças chegaram muito rapidamente, quase tocaram ao mesmo tempo, causando um estrondo ensurdecedor. Depois disso, veio a terceira força de Tempest of the Nine Dragons, Three Dragons Rock Smash, que foi seguida por Four Dragons Pounce, Five Dragons Devil Purge, Six Dragons Reincarnation e Seven Dragons Trashing TCs. Com 7 camadas de força e rompendo uma após a outra, o sino tocou 7 vezes seguidas e o brilho dourado ao redor do corpo de Minshin finalmente se dissipou, fazendo com que o monge magricela desse um passo para trás. A 8ª camada de força, a força do dragão celestial das 8 divisões, irrompeu e Minshin foi forçado a recuar novamente. A 9ª camada de força de Kinmu, a tempestade dos 9 dragões, também irrompeu e o brilho dourado ao redor do corpo de Minshin se estilhaçou. Kinmu ficou estupefato. Nem mesmo o macaco demoníaco conseguia suportar toda a força da tempestade dos 9 dragões. Todas as vezes que Kinmu lutou contra ela, sempre parava no 6º ou 7º nível de força, para não ferir gravemente o macaco demoníaco. No entanto, Minshin não se esquivou e bloqueou todos os 9 níveis de força de frente. Seguindo o conselho da vovó Si, ele não conteve suas forças e usou todo o seu poder. Ele chegou a mobilizar o poder de seu tesouro divino embrião espiritual, mas só conseguiu fazer Minshin recuar alguns passos. Você não recebeu os verdadeiros ensinamentos de Thunderclap Strix. Minshin se moveu e a energia vital sob seus pés explodiu. Com sua velocidade impressionante, ele ergueu a palma da mão e o som de um trovão ecoou. Com um simples soco, o rugido de um dragão pôde ser ouvido. Antes mesmo do soco atingir Kinmu, ele pôde ver a energia vital de Minshin se transformando em um dragão verde. Apesar de tênue, o dragão parecia ameaçador e extremamente tirânico. A primeira camada de força da tempestade dos 9 dragões chegou a formar uma figura a partir de seu Ki vital. Isso demonstrava que seu Ki vital também era muito denso e, o mais crucial, que ele possuía um método de cultivo perfeitamente compatível com o golpe trovejante 8 golpes. Era exatamente isso que faltava a Kinmu. Kinmu recebeu o golpe de frente e sentiu que a primeira camada de força era excepcionalmente poderosa. No entanto, antes que pudesse absorver completamente o primeiro golpe, a segunda camada de força o atingiu com o golpe do dragão gêmeo. Os 2 dragões formados por sua energia vital se contorceram e giraram, deformando os braços de Kinmu. A terceira camada de força então desferiu um golpe certeiro em seus braços. Sandy espirrou do braço de Kinmu enquanto seus movimentos se tornavam desagitados, e ele continuava a recuar. Pedras também voavam em direções aleatórias enquanto a arena era pisoteada sob seus pés. Enquanto os 4 dragões investiam contra ele, Kinmu grunhiu e sua energia vital invadiu seus olhos, despertando imediatamente os olhos celestiais. A energia vital em sua mão se transformou em uma longa lança que atravessou os 4 dragões e atingiu a palma da mão de Minshin com um estalo. Antes que o expurgo demoníaco dos 5 dragões de Minshin pudesse ser lançado, sua energia vital foi dissipada pela lança. Com o choque entre as duas forças, a lança formada pela energia vital de Kinmu também se dissipou. Kinmu ergueu as sobrancelhas e olhou para a palma da mão de Minshin. Uma gota de sangue escorria, pois sua palma havia sido perfurada pela lança.
Os braços de Qin Mu estavam gravemente feridos, é claro, e seu ferimento era mais sério do que o de Min Xin. Qin Mu respirou fundo enquanto sua energia vital, instantaneamente, começava a arder em chamas e ele avançou em direção a Min Xin. Trovões de primavera no solitário Mar do Leste. Dessa vez, ele não usou o atributo da água, mas sim o do fogo. Era como um rio de fogo flamejante descendo do céu para o mar, tentando incendiá-lo. Lin Xin permaneceu impassível e ergueu a mão em sinal de cumprimento. Com um olhar extremamente lúcido, disse, sem um método de cultivo, tudo é artificial e serve apenas para impressionar. Lin Xin também executou o trovão da primavera no Mar do Leste solitário e trovões irromperam de suas palmas, devastando as almas com estrondos. A postura ardente de Kimo foi desintegrada imediatamente. E nesse instante, Kimo ergueu ambas as mãos, que se incendiaram. Usando-as como facas, ele as golpeou em direção a Minshin como um demônio enlouquecido. Habilidade com faca para bater porcos, sol no Mar do Leste, ondas de 1000 camadas. Essa foi uma jogada extremamente insana, pois era difícil para a habilidade de Butcher com a faca liberar um poder supremo sem enlouquecer. Era preciso haver a grandiosidade de um solo imenso nascendo junto com as 1000 camadas de ondas se sobrepondo, usando o poder incomparável da faca para cortar e destruir tudo em seu caminho. Corte, 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 corte. O sobrepor-se de 1000 ondas e o sobrepor-se de 1000 facas. Nada havia que não pudesse ser cortado e nada que não pudesse ser despedaçado. A expressão de Min-Chi mudou ligeiramente, mas Kim-Mu franziu a testa. Ele podia ver que Min-Chi estava executando a oitava forma do golpe trovejante 8 golpes, Buda de 1000 braços. A palma da mão desse pequeno monge encontrou a dele e foi como um Buda com 1000 braços bloqueando suas facas insanas. O coração de Kim-Mu afundou um pouco. Suas mãos não eram facas de verdade. A defesa de Min-Chi era extremamente forte. Seria difícil cortar suas mãos. Então irei mais rápido. Cada vez mais rápido. Tão rápido que você não conseguirá mais pegar minhas facas. Batalha da meia-noite através de cidades tempestuosas. Kimu estava como um demônio enlouquecido e continuava a golpear freneticamente. Havia apenas um pensamento em sua mente: mais rápido, mais rápido, mais rápido, tão rápido que ele pudesse decapitar Buda. Não existe porco neste mundo que a faca de abate de porcos não possa abater. Gritou Kimu impiedosamente enquanto sua energia vital se descontrolava. Dano, 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 dano. Vinchino usou o Buda de 1000 braços para bloquear o ataque e, de repente, errou o golpe da faca de mão de Kimu, que o atingiu na garganta. O enorme sino que protegia seu corpo tilintou. Em seguida, uma segunda faca atravessou sua defesa e o atingiu novamente na garganta, causando outro tilintar. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta faca. As facas de Kimu aceleravam cada vez mais, atingindo repetidamente o mesmo ponto, a garganta. Irmão mais velho, eu aprendi as mesmas habilidades que você naquela época e nos conhecemos muito bem. Há uma falha no seu Buda de 1000 braços. Sentada em frente ao velho monge, a velha mãe disse indiferentemente: parece que você transmitiu essa falha também ao seu discípulo. Capítulo 39. A luz do sol refinando a alma e no céu. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. As sobrancelhas brancas do velho monge se contraíram e ele imediatamente soube a que falha estava se referindo. Quando estava aprendendo as habilidades, ele havia adormecido em uma das aulas de Hulai e a turma estava ensinando sobre o Buda de 1000 braços. O budismo é todo sobre destino. O velho monge havia perdido esse destino e, portanto, não pôde perguntar a Hulai sobre a essência do Buda de 1000 braços. Ele só podia pedir a seus irmãos mais velhos e mais jovens que alcançassem o Buda de 1000 braços, mas, afinal, isso não se comparava aos ensinamentos autênticos de Hulai. Seu Buda de 1000 braços tinha, de fato, uma falha imperceptível. O velho monge também havia descoberto essa falha e queria corrigi-la, contudo, quanto mais tentava, maior a falha se tornava. Para resolver o problema, é preciso descobrir a sua origem. O Buda de 1000 braços era extremamente complexo e exigia que todos os sentidos trabalhassem em conjunto. As variações eram simplesmente incontáveis e qualquer pequeno erro jamais poderia ser atribuído a uma única causa. Poderia ser causado por diversas ou dezenas de fatores aparentemente sem qualquer relação com o problema. O velho monge começou a buscar a causa da falha desde jovem e ainda não a havia encontrado. A falha em seu Buda de 1000 braços foi naturalmente transmitida a Min-Shin, pois ele era seu discípulo. Essa falha era muito pequena e só podia ser revelada sob ataques extremamente rápidos. O funcionamento dessa falha era o seguinte: quando seus braços passavam a poucos centímetros da garganta, seu ki vital ficava ligeiramente enfraquecido.
sob o ataque veloz do inimigo, devido à fragilidade do Ki vital em seus braços, a velocidade com que ele levantava as mãos era ligeiramente mais lenta. Nesse instante, a falha surgia na garganta num lampejo. O velho monge possuía um nível de cultivo muito elevado, portanto, poucas pessoas conseguiriam forçar a sua falha, mas com Minshin era diferente. Em termos de cultivo, Kinmu estava acima de Minshin e, com as mãos de Kinmu como facas, eles se tornaram excepcionalmente rápidos. Em pouco tempo, ele já havia desferido 100 golpes na garganta de Minshin. Ao 68º golpe, o brilho dourado ao redor do corpo de Minshin já havia se estilhaçado uma vez. Mesmo que Minshin tivesse reunido seu ki vital para formar novamente o enorme sino dourado, a faca de Kinmu já havia cortado sua garganta. O sangue jorrou profusamente da garganta de Minshin e tingiu de vermelho o sangue seu manto budista branco. O velho monge soltou um suspiro. Criança tola, se o seu Buda de 1000 braços não consegue bloquear as facas dele, você não sabe usar outro golpe? Minshin percebeu subitamente seus erros. Ao tentar receber os golpes de Kinmu, ele havia esquecido que só apanharia se continuasse apenas se defendendo. No entanto, com o pouco tempo que ganhou usando seu sino dourado para bloquear os golpes de Kinmu, ele teria uma chance de derrotar seu oponente. Foi a insanidade de Kinmu que o intimidou, fazendo-o esquecer suas habilidades. Ele mudou de movimento repentinamente, fechando a palma da mão em um punho que fez o ar vibrar. Seu punho era como um enorme sol dourado, extremamente deslumbrante. A luz do sol refinando a alma Yang no céu. Nesse instante, uma voz melodiosa de Buda emanou de seu mudra, seguida por um estrondo ensurdecedor, como um trovão em sua palma, suficiente para purificar almas. Seu golpe alma Yang refinada pelo sol no céu era diferente do de Kinmu. O poder desse golpe era várias vezes maior do que qualquer outro que Kinmu fosse capaz de usar. Ao receber o golpe desse movimento, Kinmu imediatamente sentiu-se atordoado, pois suas 3 almas se moveram simultaneamente e todos os seus 7 espíritos ficaram assustados. Pum pum pum. Kinmu ergueu o dedo e desferiu uma série de cutucadas deslumbrantes em sua testa, cóccix, umbigo, cabeça, garganta, coração, períneo e pulmões para aprisionar suas 3 almas e 7 espíritos. Técnica da natureza do diabo celestial. A vovó Si havia lhe ensinado a técnica da natureza demoníaca celestial, que servia para lhe aprisionar almas e espíritos, selando a essência e o sangue para extrair a pele e fazer roupas, e agora Kinmu a estava usando para aprisionar suas próprias almas e espíritos, a fim de não ser purificado pelo ataque de Minshin. Samoli. Uma voz demoníaca urgente soou enquanto Kinmu fazia um gesto de pisar uma flor. Com um movimento brusco da palma da mão, o mudra da liberdade demoníaca avançou, fazendo a alma de Minshin vacilar e quase ser arrancada de seu corpo. Contudo, nesse instante, Kinmu mudou repentinamente seu ataque, passando de uma técnica demoníaca para uma técnica búdica, refinando a alma Yang do sol no céu. O golpe solar refinando a alma Yang no céu de Minshin transformava seu punho em sol, usando o estrondo do trovão para despedaçar a alma e o brilho dourado para purificá-la. Já o golpe solar refinando a alma Yang no céu de Kinmu transformava seu punho em um sol inflamado com a energia vital do pássaro vermelhão, com um poder extraordinário capaz de derreter aço. Kinmu abriu o punho e o ar em sua palma explodiu instantaneamente com um enorme impacto no rosto do oponente, desfigurando sua alma. Havia uma diferença entre o ritual de refinamento da alma Yang no céu da velha má e o do velho monge. Era óbvio que o do velho monge seguia a tradição autêntica, enquanto o da velha mal havia aprimorado, focando mais no poder. Acontece que Kinmu não possuía o Sutra Mahayana de Hulai, portanto, ele não conseguia liberar todo o seu poder. No momento em que a alma de Minshin vacilou com o impacto e quase voou para fora de seu corpo, outro grito baixo ressoou: Samoi! Kinmu mudou de tática novamente e, com um gesto de pinçar a flor, executou mais uma vez o mudra da liberdade demoníaca. A vovó Si, o velho monge e os demais ficaram surpresos ao ver Kinmu alternando entre os mudras do budismo e do demônio com tanta facilidade e fluidez. Era certo que Buda entraria em conflito com o diabo. Executar técnicas budistas depois de usar técnicas demoníacas seria excepcionalmente difícil e jamais tão fácil quanto o Kinmu havia feito. É o ki vital do corpo do soberano. Surdo deu um sorriso e murmurou. Vovó Si ouviu e seu coração deu um pequeno salto. O surdo tem razão, apenas o corpo de Ki do soberano, sem atributos, poderia alternar entre técnicas de Buda e técnicas demoníacas com tanta facilidade. Muir é de fato um corpo de soberano, o chefe da vila estava certo. O velho monge se levantou de repente e entoou o nome de Buda. O mudra da libertação demoníaca de Kinmu perdeu instantaneamente seu poder e uma força invisível o separou de Minshin.
Minshin tentou reajustar seu espírito para lutar contra Kim Mu novamente, mas a escuridão o envolveu enquanto seu corpo oscilava. Ele havia perdido muito sangue pela garganta, que estava quase cortada ao meio. Eu perdi. O velho monge lançou um olhar para o velho Ma e fez um gesto para que Minshin se aproximasse. Irmão Júnior, posso ter perdido desta vez, mas não da próxima. Minshin, já vagamos por toda parte e não encontramos um lugar para nos estabelecermos. E ao procurarmos um lugar com bom karma por perto e encontrarmos uma aldeia para nos fixarmos. A garganta de Minshin ainda sangrava quando ele deu um passo à frente, e o velho monge o ajudou a estancar o sangramento após aplicar pomadas. Em seguida, falou com o velho Ma em tom profundo. Irmão Júnior, o cajado do monge pode ter desaparecido, mas outro ainda pode ser feito. Contudo, uma cabeça só pode ser perdida uma vez. Uma vez perdida, você perde tudo. Além disso, pequeno benfeitor, cultivar técnicas demoníacas o tornou traiçoeiro e assassino. Cuidado para não afundar nas profundezas do inferno e jamais reencarnar trilhando o caminho do demônio. Terminado de dizer isso, ele carregou Minshin e flutuou para longe sem pisar no chão. Kinmu saltou da arena, afastando o velho monge e o discípulo com o olhar. O velho Ma parecia sério. Era evidente sua preocupação com as palavras do velho monge. Vovô Ma, vovó, se eles tivessem a chance, nos matariam? Vovó se riu friamente. Subjugar demônios e diabos é como o velho careca ganha a vida. Então, se eles tiverem a chance, nosso fim não será melhor do que o da mulher Wu. Quanto a velha Mala balançou a cabeça. Ao transmitir as habilidades do golpe trovejante 8, a velha mãe já havia quebrado o tabu do grande mosteiro trovejante. Kimu perguntou, perplexo. Então por que não o matamos logo para nos livrarmos do problema? Porque ainda temos que esperar que ele venha causar problemas. Os olhos da vovó se brilharam e corroboraram suas palavras. Nosso moer está começando a ter a postura de um corpo de soberano. Boticário, mudo, cego, que tal silenciarmos esse velho careca e esse carequinha? Mesmo o velho monge, que já estava longe, apressou o passo inconscientemente ao ouvir aquilo e voou para longe com Minshin, sem mais pensar em se estabelecer na vila dos idosos deficientes, que ficava nas proximidades. Vovó Si e os outros também não os perseguiram e continuaram seus próprios trabalhos. Surdo suspirou de repente, com pesar. As grandes ruínas estão se tornando cada vez mais instáveis. Qualquer demônio ou monstro pode entrar aqui e causar problemas. Blinda sentiu com a cabeça em concordância. Isso nos impede, gente honesta, de ter um momento de paz. Velha mãe, não adianta ficar se escondendo assim. Quando chegar o dia em que você quiser voltar para o mosteiro do Grande Trovão, nós, os velhos, iremos atrás de você. O velho Ma ficou comovido, mas não demonstrou. Em vez disso, ergueu o cajado de monge e disse: Eu abri caminho à força para sair do mosteiro do Grande Trovão, então, naturalmente, preciso abrir caminho à força de volta sem a sua ajuda. Muir, você venceu esta batalha, então ela pertence a você. Kimo pegou o cajado de monge e percebeu que não era tão pesado quanto imaginava. O cajado obviamente havia afundado a mesa, mas era bem leve em sua mão, então ele perguntou, perplexo: Este cajado de monge é muito valioso? Porque o velho Ma teve que usar a cabeça dele como aposta? Valioso. Na verdade, não tem valor. A vovó examinou o cajado do monge e sorriu. Você conhece a cidade dos dragões da fronteira? Este cajado de monge, no máximo, conseguiria comprar uma cidade dos dragões da fronteira inteira. Capítulo 40. A cúspide da rajada. Tradutor, Ninetales editor, Fish Creek. Os olhos de Kinmu se arregalaram. Um cajado de monge de aparência tão simples poderia comprar toda a cidade do dragão da fronteira. O nome deste bastão de monge é Kakara, possuindo 4 pontas e 12 anéis. Foi feito por Rolai do Mosteiro do Grande Trovão e também pode ser usado para bater em pessoas. Deve valer tanto quanto a cidade do dragão da fronteira. A velha má fez uma introdução. No entanto, este bastão de monge é usado principalmente para o cultivo. Ao segurá-lo, qualquer despertar de desejos ou emoções fará com que os anéis tilintem. Assim que os anéis tilintarem, todos os pensamentos perturbadores em sua mente desaparecerão, portanto, é um tesouro para se livrar do demônio em seu coração. Os 12 anéis podem quebrar 12 tipos de distração e eliminar 12 demônios interiores. Quando os demônios dentro de seu coração emergirem, os anéis tilintarão e os demônios serão cobertos e transformados em pó. O bastão é dividido em 4 partes, que servem para abster-se dos desejos carnais, praticar as 4 nobres verdades, cultivar a igualdade e alcançar o Zen. Com este bastão de monge, o cultivo será 2 vezes mais rápido. Os olhos da vovó se brilharam instantaneamente enquanto ela encarava o cajado de monge na mão de Kim Mu. Muer, empreste o cajado de monge para a vovó por um minuto.
Tem um grande demônio dentro do coração da vovó que a está incomodando há um bom tempo. Kimu entregou o bastão de monge Kakara à vovó Si e perguntou, curioso, que tipo de demônio reside em seu coração. Vovó? Um velho. Vovó Si suspirou e inclinou-se para a frente. Não importa o que eu faça, esse velho não morre. Já o matei mais de 1000 vezes e ele continua vivo, atormentando o meu coração. Se eu conseguir usar este cajado de monge para matá-lo, finalmente terei paz. Kimu ainda não sabia que tipo de demônio antigo estava em seu coração, e a vovó Si não deu mais detalhes. Quando o cajado do monge pousou em suas mãos, todos os 12 anéis tilintaram furiosamente, produzindo um som ensurdecedor. A natureza diabólica da vovó se veio à tona e uma aura aterradora emanou dela. Essa aura parecia não ser dela, e ela era como se fosse outra pessoa completamente diferente. Os cabelos de Kimu se eriçaram. Havia outra pessoa morando dentro da vovó Si. Cego, velha, aleijado, boticário e mudo também ficaram com os pelos eriçados. Eles imediatamente deram um passo para trás, pois a atmosfera aterradora também os fez sentir ameaçados. Pouco tempo depois, a vovó Si ficou desapontada e devolveu o cajado de monge para Kimu. Essa coisa não pode fazer nada contra aquele velho demônio. Droga, porque não consigo matá-lo. Kimu recuperou o cajado de monge e tentou prendê-lo às costas com a vara de bambu. No entanto, era muito comprido, dificultando seus movimentos, portanto, ele só conseguiu segurá-lo na mão. Você não é um monge, então jogue esse cajado na carroça de vacas. Então, a velha má declarou: Você passou no teste para a feira do templo hoje. Não precisa mais lutar. Ser capaz de devotar um discípulo do mosteiro do Grande Trovão já é considerado uma grande conquista. No entanto, Bintin não é discípulo de Hulai e sua habilidade ainda está muito aquém da de um discípulo de Hulai. Entendeu? Kimu, sem hesitar, jogou o valioso cajado de monge na carroça de vacas e perguntou, curioso, quão forte é o discípulo de Hulai? A velha má respondeu indiferentemente: Eu era discípula de Hulai naquela época. Quando você conseguisse me devotar, seria considerado um verdadeiro corpo de soberano. O coração de Kimu estremeceu. Quando treinava com a velha mãe todos os dias, a velha mãe só usava o cultivo do reino do embrião espiritual, mas mesmo assim, ele sempre ficava machucado com os socos da velha mãe. É preciso saber que a velha mãe só tinha um braço. Se ela tivesse os dois, quem sabe quão terrível seria seu poder. Kinmu sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. A feira no templo da avó durou 2 dias e, ao cair da noite, muitas pessoas já haviam começado a desmontar suas barracas e se mudado para o templo da avó. Este templo era muito amplo e possuía estátuas de pedra como guardiãs. Era um lugar seguro para se esconder da invasão das trevas. Imu conduziu a carroça de vacas até o templo da vovó e ergueu a cabeça para observar o pôr do sol brilhando sobre todo o palácio Sirius. Ao entrar no templo da vovó, ele então entendeu por que o palácio Sirius era chamado de Templo da Vovó. Isso porque, no salão principal do templo, uma estátua de uma benevolente senhora idosa era venerada ali. A senhora idosa de aparência amigável era como qualquer outra senhora idosa da aldeia vizinha, com um olhar astuto. A escultura era muito vívida e realista. Kimu achou que ela se parecia com a vovó Si e observou a estátua mais algumas vezes. No entanto, levou um susto ao usar os olhos celestiais para dar uma olhada. A senhora de aparência amigável, na verdade, emanava uma aura ardente. Sua luz divina formava um lobo gigantesco e imponente que uivava em direção ao céu como se fosse engoli-lo. Ao lado do salão principal, ainda existia um salão frontal do palácio, 2 salões laterais e um jardim vazio que ocupava uma área muito vasta. Havia também um lago no jardim que havia secado e, em seu interior, encontravam-se alguns esqueletos. Imo aproximou-se para dar uma olhada e deduziu que provavelmente eram espinhas de peixe. No entanto, os peixes eram enormes, com cerca de 20 metros de comprimento. O mais estranho era que essas espinhas de peixe tinham, na verdade, características de um dragão. O boticário o chamou de volta e trouxe pomadas para colocar em seus ferimentos, enquanto o mudo e cego fritavam um ovo ao lado. A dragão fêmea havia botado um ovo do tamanho de um coco e cacarejava ruidosamente. No templo da vovó, os outros moradores da vila já tinham acendido suas fogueiras para preparar o jantar. Depois que o sol se pusesse e eles terminassem de jantar, estariam prontos para dormir. Nesse instante, um jovem saiu correndo de fora do templo com uma expressão ansiosa e gritou: Parteira! Tem alguma parteira aqui? Minha esposa está prestes a dar à luz. Todos no templo olharam para ele, mas ninguém emitiu um som. Vovó Si se levantou e respondeu, tremendo: Esta senhora aqui é bastante experiente e já ajudou muitos a fazer partos. Sua esposa ainda conseguiria segurar? O céu está quase escuro. Se ela aguentar até o amanhecer de amanhã, eu posso ir aí.
O jovem caiu de joelhos e prostrou-se repetidamente, dizendo: Ela não pode esperar mais. Imploro que salve minha esposa e meu filho. Minha esposa está em trabalho de parto difícil e a parteira da aldeia não consegue fazer o parto. Vovó se olhou para o pôr do sol e fez uma expressão preocupada. Por favor, me ajude. Eu imploro. O jovem bateu com a cabeça até começar a sangrar e lamentou: Minha esposa teve alguns filhos nesses últimos anos e todos nasceram mortos. Se esta criança também morrer, minha linhagem será extinta. A avó se ficou espantada. Todos nasceram mortos? O jovem assentiu repetidamente com a cabeça. Vovó se perguntou, desconfiada. Já que ela teve um parto difícil, a criança definitivamente não nasceu morta. Tem algo estranho acontecendo. Sua aldeia fica longe daqui? Não é longe. Fica a apenas 7 milhas da casa da vovó Tempe. Vovó se olhou para o pôr do sol e deu um suspiro de alívio. 7 milhas? Vocês são da mansão Zan, que não é longe. Conseguiremos chegar antes do anoitecer. Cega, Muer, me siga. Há algo suspeito acontecendo. Kimu ficou surpreso. A vovó Si era normalmente uma pessoa rabugenta e não esperava que ela fosse, na verdade, uma pessoa tão bondosa. O jovem imediatamente se levantou e correu na direção da mansão Zhang. Ele devia ser um praticante de artes marciais e tinha uma velocidade considerável. Estava com medo de voltar tarde, mas quando se virou, a vovó Si, o cego e até mesmo o menino de 11 ou 12 anos conseguiram acompanhá-lo. Você está muito lento, disse o velho cego. Mãe, carregue-o e acelere o passo, caso o sol se ponha. Kimu avançou imediatamente e carregou o homem no colo sem dizer uma palavra, advertindo-o: Cuidado com a faca nas minhas costas. Não se corte. O homem disse imediatamente: Me ponha no chão, você não vai correr rápido o suficiente me carregando. Antes que pudesse terminar a frase, o lamento do vento ecoou em seus ouvidos quando Kimu saltou da floresta e correu sobre as árvores. O homem ficou chocado ao ouvir os uivos do vento ficarem cada vez mais altos. O jovem que o carregava também corria cada vez mais rápido, pensando consigo mesmo: como esse rapaz conseguiu cultivar? Ele é muito mais forte do que eu. Em meio à sua corrida, Kimu teve a sensação de estar pisando no vento e pensou consigo mesmo. O vovô Coxo disse que refinou seu corpo no reno do embrião espiritual enquanto caminhava na crista da rajada. Se eu pudesse encontrar a crista da rajada, também conseguiria caminhar no vento? No entanto, o que exatamente é a crista da rajada? Enquanto corria, não havia tempo para ele refletir sobre isso. O homem em suas costas ainda estava preocupado que a vovó Si e o cego não conseguissem acompanhá-lo, e de repente viu os dois anciãos sentados de pernas cruzadas atrás de Kinmu. Os dois foram levados pelo turbilhão criado pela corrida de Kinmu e não eram menos lentos do que ele. Que tipo de técnica corporal é essa? Ele ficou estupefato. O sol finalmente se pôs enquanto a escuridão avançava do oeste, encobrindo e engolindo tudo em seu caminho. Com a velocidade de Kinmu, ele conseguiu avistar a mansão Zhang à distância e imediatamente correu em sua direção, na esperança de chegar lá antes que a escuridão o alcançasse. Hoje, mesmo tendo conseguido se deter, o forte vento atrás dele continuou soprando para frente. Vovó Si e Blaine, que estava sentada no vento, flutuaram alguns metros para frente antes de esticarem as pernas para se firmarem no chão. Kimu ficou perplexo por um momento antes de se alegrar. Cúspide da rajada, então esta é a cúspide da rajada.